Boa tarde. Bem-vindos a um tempo de debate sobre Guimarães, a partir da pousada do Mosteiro da Costa. A Associação Vimbarnense de Hotelaria está atenta a estes tempos e convidou todos os candidatos à Câmara Municipal de Guimarães para participarem neste debate sobre turismo. A AVH, Associação Vimbarnense de Hotelaria, tem consciência que não é um órgão de comunicação social e também não quer desempenhar o papel que lhes compete. Todavia, não pode ficar à margem deste tempo tão importante em que, a menos de um mês, iremos decidir quem é a pessoa que, durante 4 anos, irá presidir aos destinos da Câmara Municipal de Guimarães. Joaquim Teixeira olha para o turismo em Guimarães e que se lhe oferece. Como é que gostava de ver evoluir este turismo que hoje conhecemos? Como é que o poderemos ver daqui a 4 anos? Muito boa tarde a todos. Peço desculpa. Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar a Associação Hoteleira de Guimarães. Quero cumprimentar o professor António Magalhães e os colegas, minhas senhoras, meus senhores. As propostas para Guimarães não são verdadeiramente na cidade. A cidade, hoje, tem turistas que cheguem, na minha opinião, na nossa opinião, e que sobrem. Hoje, o turismo nas cidades, nas grandes cidades, está a ser já uma espécie de estorvo. As políticas a nível nacional, e que inclui naturalmente Guimarães, estão a concentrar nas cidades as visitas dos turistas. Ora, isso já é do conhecimento da Câmara, dos intervenientes políticos e, portanto, não estou a dizer nada de novo. O que é que se propõe para alargar as atrações turísticas em Guimarães? Nós temos um concelho que tem pelo menos um bom curso de água e há tanto tempo que nós andamos a propor que se explore o curso de água, que haja a limpeza dos cursos de água, para que se possa fazer, por exemplo, praias fluviais, tão do agrado das populações. Não temos uma praia fluvial. Joaquim Teixeira, só para complementar, quando se refere a um curso fluvial, refere-se ao Rio Ave, obviamente. O principal. Mas também temos o Rio Selho e um pouquinho, a passar assim quase na margem, o Rio Vizela. Mas não se compreende que por esse país fora se vejam praias fluviais de excelência, atrativos, mesmo no interior do país, e Guimarães não consiga potencializar 30 quilómetros de curso de água do Rio Ave. Não temos uma praia fluvial. Não temos. Mas temos água, temos margens. E, portanto, enfim, às vezes dá-se um pouco de ênfase à praia seca, ali acima das Taipas. Mas aquilo não é uma praia fluvial. Enfim, aquilo é um curso de água, fez-se ali um ravadozinho e tal, e conta como praia fluvial. Não. Uma praia fluvial tem de ter todas as condições para que as pessoas usufruam do rio, das margens, tenham árvores de sombra, enfim. A praia seca um dia poderá ser uma boa praia fluvial. Ainda não é, esperemos que daqui a uns anos seja. E, portanto, nós, uma das principais propostas que fazemos é precisamente potencializar todas as vertentes de turismo sem ser na cidade. Na cidade toda a gente conhece o centro histórico e muita gente vem de todo o mundo, vem visitar o centro histórico de Guimarães. Portanto, eu acho que o centro histórico não carece de novas propostas. E, portanto, acho que o Conselho merece, sim, que se potencialize tudo o que temos na natureza e até nos monumentos que temos fora de Guimarães. Eu gostaria de dar só aqui um pequeno exemplo. Nós temos um monumento nacional, que é em Candor São Martinho, onde hoje eu vivo, é monumento nacional desde 1910. Não há uma única indicação para visitar um monumento nacional dentro de Guimarães. Mas então vamos dar visibilidade a esse monumento. Qual é ele, Joaquim Teixeira? A minha sugestão que nós fazemos é dar indicações
fazer publicidade, não, por exemplo, nós temos a agenda cultural, que tem uma pequena referência de quando em vez, mas não há indicações nos roteiros turísticos no sentido de visitar, estou a falar como exemplo de Candoso, mas há mais, nós sabemos. Mas qual é esse monumento, Joaquim Teixeira? Já agora, para quem não sabe, A aí nos está a Igreja seguir. Matriz de Candoso São Martinho. E, portanto, nós temos São Trocado, que já tem uma certa visibilidade, é verdade. Mas temos mais no Conselho. A pergunta que eu faço é por que não potencializar fora da cidade essas vertentes, essas mais-valias, que bem aproveitadas. E depois outra coisa, com vias de acesso, de excelência, porque, pronto, podemos falar também desse problema das vias de acesso. Lá mais para a frente. A potencialidade que Guimarães tem, aliás, deixe-me só terminar. Para concluir. É que a potencialidade do Conselho, muitas vezes, não é, digamos, salvaguardada precisamente por inércia. Porque a concentração de interesse na cidade é tão excessiva que nós verificamos que o Conselho é, digamos, maltratado, esquecido. Muito obrigado, Joaquim Teixeira. Ricardo Costa, olha para Guimarães, olha para o turismo que temos, mas qual é a projeção, para que caminho é que devíamos seguir no seu entendimento? Muito bem, muito boa tarde a todos. Em primeiro, cumprimento António Magalhães, cumprimento também José Diogo, presidente da AVH, e dar-lhe os parabéns por esta excelente iniciativa. Cumprimento também os membros do painel que estão aqui comigo, a Mariana Silva, o Joaquim Teixeira, o Ricardo Araújo, o Gil Leitão e o Manel Silva, e permitam-me também que cumprimente aqueles que estão a assistir através das plataformas digitais. Bom, eu primeiro fico satisfeito quando dizem que ao fim de 36 anos, afinal, nós temos marcas. Temos património, temos cultura, temos desporto e temos capital verde europeia. E, portanto, ao fim de 36 anos, nós temos grande trabalho, e que os guimaranenses foram responsáveis desse grande trabalho quando elegeram a Câmara Municipal pelo Partido Socialista. Isto tem que ser dito e, portanto, estamos muito honrados. O que é que eu penso sobre o turismo de Guimarães? Primeiro, dizer-lhe que importa, quando estamos em política e mesmo na nossa vida pessoal, a coerência é fundamental. E nós, quando nos convém, comparamos a concelhos vizinhos, quando nos convém, comparamos ao país. Vou explicar aquilo que eu quero dizer. É verdade que a taxa de pernoite em Guimarães é 1,8 e o país é 2,5 e já agora o Porto é 2,1. Propunha-lhe que esses exemplos concretos deixem mais à frente. Já lá vou. Em termos gerais. Em termos gerais. E no país é 2,5, como dizia, e é 2,1 no Porto. Mas em Braga é 1,8. Em Famalicão é 1,8. E, portanto, quando às vezes comparam com outros concelhos, como se Guimarães fosse o parente pobre, não faz qualquer sentido. Depois dizer-lhe o que é que eu penso sobre o turismo. Primeiro, temos essas marcas importantes em Guimarães, mas há um novo turismo que nós temos de ser capazes de transformar. Aquilo que se chama hoje em dia do turismo do incoming e outcoming. Ou seja, um turismo não de passagem, mas de fixação e irradiação. Ou seja, nós temos que ser, para além das nossas marcas do património, da cultura, do desporto, do património natural e do património histórico que temos que ser capazes de ter uma diplomacia de cidade. E é muito fácil dizer que temos que internacionalizar, temos que atrair, mas temos é que dizer como é que o fazemos. E temos que nos dedicar ao turismo dos eventos, ao turismo académico, ao turismo científico, ao turismo de negócios, fazer aquilo que temos feito e bem aqui nesta pousada, precisamente, começou comigo, enquanto vereador da Economia, as chamadas missões inversas, ou seja, em vez dos guimaranenses, em vez dos empresários guimaranenses irem às feiras internacionais, aquilo que nós fazemos é exatamente ao contrário, é atrair todos os stakeholders para esta pousada. Em vez de irem 65 empresas, por exemplo, a M-Têxtil, vêm 200 pessoas à Pousada Santa Maria ver os textos. E, portanto, é uma dimensão que nós temos de ser capazes de dar a Guimarães. E, por isso, obviamente, que há outras dimensões que temos que fazer. Nós temos que potenciar, por exemplo, o turismo termal, e acho que isso é uma bandeira que nós temos de ser capazes de catapultar e internacionalizar, e vamos ter essa oportunidade. Não tínhamos até agora, mas temos neste momento uma obra em curso no hotel ao lado das termas, que é um hotel de charme, e é um hotel que vai potenciar a venda em pacotes junto dos operadores turísticos, mas há uma dimensão que nós temos que ter a clara noção como é que a gente atrai mais turismo para qualquer território, para qualquer cidade, é a dimensão dos canais de distribuição.
O grande sucesso, eu costumo dar este exemplo, o grande sucesso da Coca-Cola no mundo inteiro, versus Pepsi-Cola, teve que ver com o domínio dos canais de distribuição, porque a bebida em si era muito parecida. Agora, a Coca-Cola teve a capacidade de se recolocar em todos os canais de distribuição para ser mais atrativo e mais conhecido. Aqui Guimarães, na estratégia de incoming e outcoming, tem que ser exatamente capaz de fazer isso mesmo. Ou seja, tem que potenciar todos os canais de distribuição, todos os operadores turísticos e, obviamente, proporcionando novas experiências e atraindo o novo turismo que está aí, que é o turismo dos eventos, e já agora que a pernoita passa de 1,8 para 2,7 quem faz este tipo de turismo, e, portanto, temos de ser capazes de potenciar um turismo diferente, obviamente, aproveitando e posicionando e fazer aquilo que vem nos livros, que é, do ponto de vista daquilo que é uma inovação constante das experiências que oferecemos a quem nos visita e quem cá está e a quem também é do nosso país. Manuel Silva, e olhando para o turismo que temos, mas, sobretudo, olhando para o turismo que queremos, qual é a posição do Manuel Silva sobre esta questão? Muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. A Associação Comercial e Hotelaria de Guimarães, assim que se diz. E aqui todos os presentes do painel. Não sei se está ligado. Sim, senhora. Portanto, em primeiro lugar, aquilo que nós temos que saber e querer, para onde é que queremos levar Guimarães? É isso que eu tenho sentido na falta dos outros candidatos. Qual é a dimensão que querem dar a Guimarães? E Guimarães tem um potencial muito grande e ao nível do turismo ainda está muito abaixo daquilo que pode ser Guimarães no futuro. Agora, claro que, como o Ricardo falou, todos os stakeholders que estão envolvidos no turismo em Guimarães, nós precisamos de mudar muito. E ali o candidato do Bloco de Esquerda referiu que hoje um dos problemas que existe nas cidades, que é o excesso de turismo, que estamos a nos deparar e as pessoas se incomodar com isso, mas é um problema do progresso, é um problema das sociedades modernas e Guimarães, por acaso, ainda não sofre muito disso, porque ainda tem um grande potencial para crescer. E aquilo que nós vemos, o monumento mais visitado em Guimarães é o Paços dos Duques. Para além disso, eu fiz uma pesquisa, é difícil de saber quais os outros monumentos, como temos o Museu José de Guimarães, como temos o Palácio Vila Flor, essas coisas todas. Não é fácil de saber o número de visitantes. Aqui o teleférico teve em 2024 200 mil visitas. Mas nisso tudo é para a liderança da Câmara Municipal de Guimarães, as lideranças da Associação do Comércio e Hotelaria, tem que fazer um trabalho em conjunto e levarmos Guimarães para um patamar onde possa competir com o Porto, Lisboa, e não temos feito isso porque, quando se falou dos nossos empresários, os nossos empresários também não trabalham para isso mesmo, porque não há marcas de referência em Guimarães. Aquilo que eu costumo dizer que Guimarães podia ser a nossa Milão, Guimarães podia ser a Milão portuguesa, porque ao nível do turismo, de negócios, Guimarães podia abranger muito mais do que se faz, porque se nós vamos a Milão comprar uma mala de Gucci, porque é que as pessoas não vêm a Guimarães para comprar um produto produzido pelos nossos industriais no setor têxtil? Isso também é uma deficiência da parte deles. Isso é que eles devem analisar e também valorizar os seus recursos, pagar melhor, essas coisas todas. Mas voltando ao turismo. Mas isso é o turismo, não está a falar de turismo, não é? Quando falar aqui disso tudo, nós vamos agora, isso também extravasa para a restauração e a hotelaria. Nós nessas áreas, desculpe lá, nessas áreas, nós temos muito de crescer. Nós, a nível de hotelaria, ainda estamos muito aquém de que Guimarães precisa. Eu tenho conhecimento por isso, porque as pessoas, quando vêm a Guimarães, vão ao Paços dos Duques, vêm por aí abaixo e vão-se embora. E dificilmente ficam cá, porque não há nada que os atraia a ficar mais do que um dia, 2, 3. É preciso equipamentos. Eu falo por mim, porque eu ando lá em Gordizela a construir um campo de golfe há mais de 10 anos, e aquilo que me diziam era que é para ricos, é para isto, é para aquilo. E aquilo que eu tenho deparado agora nestes últimos tempos é que as pessoas que vêm cá em Guimarães, uma parte deles vêm porque têm um campo de golfe e vêm ali, ficam mais um dia, 2, ainda conversam, e depois de se deslocarem para Braga ou para o Porto, ficam cá. E é isso que nós precisamos ao nível do turismo, dar uma dimensão a Guimarães, uma dimensão que ela realmente precisa, quer ao nível
a todos os níveis dos nossos negócios, para que Guimarães cresça mais, precisa de mais hotéis, muito mais hotéis que precisa. Quando se diz que temos poucas unidades, também temos pouca hotelaria. E a hotelaria que tenha outro conjunto de produtos. Nós, quando apresentamos agora um projeto que é o Percurso Verde à volta do Concelho de Guimarães, que serão mais de 70 quilómetros, esse conjunto esse percurso terá um conjunto de equipamentos que vão dar também mais prazer às pessoas de ficar cá em Guimarães. Isso associado a outras coisas que nós temos de ter, como quando eu falo da Rua de Santo António, a Rua de Gil Vicente, é uma das coisas que se discute o corte ao trânsito. Já deviam de estar há imenso tempo. Proponho que falemos disso mais adiante. Sim, mas tudo isso. E pedir-lhe para concluir também, logo posso. Está a terminar, pronto. Mas para que tenhamos ali lojas com produtos que sejam atrativos. Porque quem se desloca a Guimarães, que venha comprar um produto da Lameirinho, do Pereira Fernandes e por aí fora. É isso que nossos empresários precisam, de valorizar os seus produtos. E dar aquilo que se devido ao que nós temos aqui em Guimarães que produzimos. Muito bem. Mariana Silva, olhamos já para alguns aspectos do turismo vimarnense. Já foram deixadas aqui, assim ao de leve, algumas propostas que iremos avançar mais lá para a frente, discutiremos mais à frente, mas que olhar é que deixa também sobre o turismo que temos, mas sobretudo o turismo que queremos para os próximos 4 anos, no entendimento da Mariana Silva e da CDU, obviamente. Então, antes de mais, dar os parabéns à Associação Vimaranense da Hotelaria por promover este debate que está todo ele virado para as questões que preocupam os seus dirigentes e os seus sócios, e por isso também é importante falar para todos aqueles que afirmam Guimarães, porque antes dos 36 anos de PS, Guimarães já existia. E cumprimentar o António Magalhães e cumprimentar os candidatos. Para Guimarães, nós precisamos, sobretudo, de valorizar aquilo que temos e que sempre tivemos. Recordar que há uma belíssima obra dos Mesteres de Guimarães, que valorizam todas as profissões, os ofícios e o artesanato que era feito em Guimarães e que permanece e que continua a ser feito em Guimarães. E por isso nós precisamos de olhar para Guimarães de uma outra forma, numa forma muito mais global do que aquela que temos assistido nos últimos anos. Como é óbvio, tudo fica muito mais facilitado quando temos um castelo, quando temos uns passos-duques, quando temos todas as igrejas e conventos que nos permitem ter uma história e um património cultural muito vasto, e isso facilita como cartão de visita e como porta aberta para nos visitarem. No entanto, nós já percebemos que não basta ficarmos agarrados àquilo que é à Torre da Alfândega que diz aqui nasceu Portugal, não é? Precisamos de ter uma visão muito mais ampla e precisamos de ter um olhar para Guimarães muito mais amplo e eficiente para podermos promover não só o concelho, mas toda a atividade que está à volta do turismo. Como sabemos, a questão do turismo é realmente uma questão muito sensível, até por causa da gentrificação, que Guimarães também sofre e não podemos negar. Nós temos o centro histórico vazio de gente, vazio de vida e de alma, e por isso precisamos de trazer novamente pessoas para o centro histórico, precisamos de trazer novamente gente para o centro da cidade, para viver, usufruir e dar outra alma a Guimarães. Guimarães não é suficiente Guimarães ser um cenário, não é? Nós não podemos alinhar com todas as outros caminhos que os municípios estão em todo o país estão a seguir, que é de termos um cenário onde os turistas aparecem ao longo do dia e à noite estamos sem vida na nossa cidade. Isso não acontece, não está a acontecer na época alta, mas na época baixa nós já sentimos isso. E por isso este debate também vem ao encontro destas preocupações que a hotelaria, a restauração têm, o comércio tradicional tem acerca desta sazonalidade do turismo. E por isso a visão global que nós temos que ter para Guimarães é, primeiro,
temos a parte histórica de Guimarães, que não se resume só ao seu centro. E também já foi aqui hoje dito que há mais história para além do centro da cidade e, por isso, fazer um roteiro que faça com que as pessoas sintam vontade de conhecer a restante história do concelho, para além dos monumentos mais conhecidos, seria de todo interessante e seria com certeza o futuro. Conhecer o património dos ofícios e do artesanato e da gastronomia de Guimarães também seria um caminho a seguir. E depois não podia deixar também de referir o turismo sustentável, que não passará apenas pela penha e pela preservação e pela conservação, como temos assistido nos últimos anos. O turismo sustentável tem que ser muito mais atrativo, para além do título de turismo sustentável. E por isso precisamos realmente de ter aqui uma visão muito mais global do que é o turismo, do que é a cidade, do que é o concelho, para poder torná-la atrativa e para poder fixar públicos, porque também não interessa que o turista venha cá uma vez na sua vida e nunca mais volte, não é? Nós não temos essa experiência com o Porto, com Lisboa, nós vamos lá várias vezes. E por isso, para Guimarães, nós também precisamos de fidelizar este público, digamos assim, e que as pessoas se sintam bem em Guimarães, quer seja verão, quer seja inverno, quer seja Páscoa, quer seja Natal. E por isso precisamos de olhar para Guimarães com outro olhar que não tem sido nos últimos anos. Concluindo. E que não conseguimos, de alguma forma, passar esta ideia de que Guimarães não pode ser vendido num pacote de uma tarde, vamos viver uma tarde em Guimarães e depois vamos embora. Veremos isso mais à frente. Por agora, Gil Leitão já ouviu aqui diferentes propostas, diferentes análises do que é o turismo em Guimarães. Também a Iniciativa Liberal também deve ter um olhar, uma perspectiva sobre o que se pode esperar ou o que se deve fazer nos próximos 4 anos. Antes de mais, boa tarde a todos. Agradecer o convite apresentado para a Associação, cumprimentar todos os membros do painel e o professor também por esta oportunidade e por esta moderação. A Iniciativa Liberal olha para o turismo em Guimarães e podemos fazer um exercício até dizer Guimarães em 2 visões. Nós temos um Guimarães cidade de turismo e temos um Guimarães mais rural, mais exterior, que acaba por não padecer e ganhar desse turismo. Isto tem bastante impacto. Quando olhamos para toda a parte em que seja de hotelaria, de comércio tradicional, nós temos um centro numa cidade em que, em termos de turismo, está sobrelotado, muita movimentação, mas acaba por ser também um turismo de passagem. E este turismo de passagem também não engrandece todo o comércio que esteja aberto, de forma também a rentabilizar os seus negócios que têm presente. À parte deste turismo que nós temos em massa no centro da cidade, no resultado final acabamos por ter um indicador de 1 ponto qualquer coisa de noites dormidas, o que isso também se traduz em um fator que a própria hotelaria também necessita de que consigamos fazer com que esse valor, esse número de dormidas, aumente significativamente. Depois olhamos para a zona mais rural, em que não vemos aqui não existe um cruzamento entre o turismo que é proposto para o centro da cidade, em que nós, por defeito e por nosso património muito vasto, por nossa história, temos cá como um cartão em que, efetivamente, ele acaba por ser extremamente fácil de conseguir proporcionar ao turismo, mas não temos tido a capacidade de ter uma ligação forte, um trabalho em conjunto com as diferentes comunidades, com as diferentes associações, diferentes juntas de freguesias, por forma a conseguir levar o turismo através de roteiros, através de visitas, em que consigamos fazer com que o turismo consiga fluir dentro do nosso concelho e assim todo o comércio, toda a nossa cidade, como concelho, consiga engrandecer a nível do turismo. Nós não podemos estar pendentes de uma marca Porto Norte, em que o próprio Porto Norte esteja a fazer a divulgação do turismo na Zona Norte, em que nós estamos incluídos. Um turista chega ao aeroporto e consegue ver, efetivamente, imagens já de Guimarães, por forma a transmitir o nosso património. Nós deveríamos ter mais ambição nesse sentido, e no sentido de transformar Guimarães não como um ponto de passagem de turismo, mas sim afirmar Guimarães como um ponto fulcral e central do turismo, em que quem queira participar e quem queira
visitar o norte em redor, porque nós temos várias ofertas em redor de Guimarães, consiga se alojar em Guimarães e ele seja, sim, um ponto de partida para fazer as visitas exteriores e pernoitar e ter as condições necessárias em Guimarães. Para isso, é necessário implementar muito trabalho, sem dúvida. Muito bem, já fizemos um olhar macro sobre o turismo em Guimarães, diferentes olhares, obviamente, como seria de esperar, mas agora importava olhar concretamente para medidas, para ações que possam contribuir para aumentar a atratividade na cidade, mas também no concelho. Como já aqui se recordou, não podemos olhar apenas para Guimarães, para o centro histórico, para a cidade, para o núcleo urbano. É preciso que espraiemos o nosso olhar também para as periferias. Ricardo Araújo, então eu convidava-o a dar exemplos concretos, propostas que pode trazer, que a coligação Juntos por Guimarães terá para aumentar essa atratividade. Muito bem. Bom, deixe-me só começar tenho aqui que fazê-lo, dizer ao candidato do Partido Socialista que o Centro Histórico, o Castelo, o Paço dos Duques, o Afonso Henriques e toda a nossa história já existia antes do Partido Socialista chegar em 1989 à Câmara Municipal. E, portanto, estes que continuam a ser os fatores principais da nossa atratividade atual do turismo que temos, já existiam antes do Partido Socialista. Portanto, é assim até um bocadinho, enfim, de alguma arrogância, achar que tudo o que é bom em Guimarães foi o Partido Socialista que fez. Mas olha, mas digo-lhe mais, isto que eu estou a dizer não significa que eu não reconheça até o papel importante que o Partido Socialista teve na Câmara de classificação do centro histórico, de reabilitação e preservação. A diferença é esta, que tem que pôr as coisas no seu devido lugar e não achar que o Castelo existe só depois do Partido Socialista chegar ao poder, percebe? Portanto, quando nós falamos destes fatores históricos, da nossa identidade, etc., temos que reconhecer aquilo que há de positivo que o Partido Socialista fez ao longo de 36 anos e hoje discutir aquilo que ficou por fazer e que temos de fazer para o futuro, que é isso que me preocupa. E então o que é que temos que fazer, Ricardo Araújo? Muito bem. Algumas sugestões. Em primeiro lugar, mesmo ao nível do próprio centro histórico classificado, nós temos e devemos fazer mais. Eu acho que nós precisamos de reforçar a campanha promocional do nosso centro histórico, sobretudo alargada à zona de Couros, que eu acho que está muito mal promovida. Portanto, podemos e devemos fazer muito mais na promoção do centro histórico, incluindo a zona de Couros, a nível nacional e a nível internacional. Ponto número 2. Acho que, eventualmente, mais à frente, poderemos também alargar um bocadinho mais essa discussão, mas acho que a própria cidade, agora ultrapassando o centro histórico, a própria cidade precisa de ter uma nova dinâmica. E há aqui um conjunto de iniciativas de requalificação urbana, de atratividade comercial, de serviços que podemos, públicos, aportar para a cidade, uma programação regular que dê uma nova dinâmica ao centro da cidade, também contribuirá para atrair mais turistas, para atrair mais visitantes. Isto ao nível do centro da cidade. Segunda dimensão, centro histórico e centro da cidade. Segundo eixo, segunda dimensão que me parece relevante, que já abordei na minha primeira intervenção. A calendarização anual de uma programação contínua, onde a Câmara pode e deve ter aqui um papel até de coordenação e de promoção, por forma a que nós não tenhamos só em determinadas épocas do ano onde temos muita procura e depois temos, fruto da sazonalidade ou de alguns eventos que apresentamos, e muito bem, mas eu acho que é preciso termos uma programação ao longo do ano que possa atrair de forma regular mais visitantes e mais turismo. Terceiro eixo, que também já referi na primeira intervenção, olhar para o concelho todo e ver aquilo que nós temos de património material. Ainda há bocadinho foi referido, por exemplo, a questão das igrejas, mas até falo nesta dimensão do turismo religioso. O turismo religioso pode ser muito mais aproveitado, potenciado no nosso concelho. Temos património, temos história e tradições associadas às festividades religiosas. Mas quando, Ricardo Araújo, quando temos aqui ao nosso lado Braga, com um enorme potencial do turismo religioso, essa será uma das dimensões que devemos apostar? Claro, eu não tenho dúvidas. E Braga já o faz. Nós podemos fazer mais, muito mais do que temos feito. Mas, portanto, falava no turismo religioso, mas Braga não é a Roma isso. portuguesa, Ricardo Araújo. E muito bem, mas não vai deixar de ser. E não vai deixar de ser. Deixe estar Braga. Vamos fazer nós a nossa parte.
nós também temos grande património religioso, grandes festividades religiosas que podemos promover. Portanto, vamos explorar aquilo que temos. Mas não ficamos por aí. Vamos pegar exatamente noutros fatores, como eu dizia no início, de atratividade, de identidade, que nos diferenciam dos outros. Nós, por exemplo, olha, associando até o património religioso com o património ambiental, temos a Penha, que está muito ainda por promover, por aproveitar, por explorar. Basta ver as dificuldades até que a Irmandade da Penha teve para ter um hotel como deve ser e como a Penha merece. Mas deixe-me só, eu termino mesmo, muito rapidamente. Portanto, a coordenação de uma oferta, de uma programação cultural, artística, desportiva, anual, que atraia pessoas. E um olhar para todo o Concelho, para o nosso património material e imaterial, associado às nossas tradições, à nossa identidade, como dizia a gastronomia, etc., e promover o nosso Concelho, não só o centro histórico. Portanto, acrescentar ao centro histórico e ao centro da cidade toda a dimensão do nosso património material e imaterial que temos no nosso Concelho, sobretudo daquilo que faz de nós diferentes. Vamos, Joaquim Teixeira, na sua intervenção inicial já começou por apontar algumas pistas, alguns caminhos que, no seu entendimento, podem contribuir para aumentar o turismo em Guimarães, para potenciar. Recordo-me que dizia que no centro histórico já está tudo feito, não é preciso fazer mais nada. Se percebi mal, peço desculpa e corrigir-me-á. E lembrava o exemplo concreto da igreja da freguesia onde reside. Quais são as medidas que o Bloco de Esquerda tem em mente para aumentar esta atratividade, não só na cidade, mas também no Concelho? Bom, aquilo que eu disse praticamente a realidade. Guimarães hoje está sufocada. Sufocada com turistas, sufocada com trânsito, sufocada com tudo. Guimarães está uma cidade pequena. A sugestão que nós fazemos é de o que está feito, e temos exemplos de iniciativas levadas a cabo, principalmente pela Câmara. Eu dou o exemplo da Feira Afonsina, em que é difícil, eu desisti de ir à Feira Afonsina. Há momentos em que as pessoas são levadas pelo aperto do público de um lado para o outro. E aquilo é terrível. Uma sugestão que eu poderia fazer, porque não arranjar um local para fazer a Feira Afonsina fora do centro histórico? Não há problema nenhum. Pode-se lá pôr os cavalos, os lutadores de espada, pode-se pôr as várias bancas, sem problema nenhum, na minha opinião. E então Já vê esse lugar ou é apenas uma sugestão que está a dar agora? Não, ainda não estou a ver, mas pode-se estudar, porque o Concelho, felizmente, é grande. E há vários sítios onde se pode organizar com bons acessos fora do centro histórico. Não é obrigatório que recordar o Afonso Henriques seja no Castelo. Portanto, foi aqui dito sobre, mais que uma pessoa e mais que uma vez, sobre dormidas em Guimarães. Eu pergunto, ponho-me no lugar de um turista, suponhamos francês, chega a Guimarães, poderá dormir uma noite, a média é 1, qualquer coisa, mas para fazer o quê? Dá a volta à cidade, visitou o Castelo, Paço dos Duques e mais alguma coisa, e vai-se embora. É isso o exemplo que nós temos. Dificilmente ultrapassam a noite de dormida. Portanto, se não houver valências fora da cidade, eu insisto neste ponto, porque há bocado eu falei na igreja de Candor São Martim, mas posso falar na de Cerzadelo. Eu falei também em São Trocado, mas posso falar em Souto, Santa Maria e outras. Nós temos muitas valências. O que é preciso é dar motivo para permanecer 2, 3, 4 noites em Guimarães. E não há. Não há. Eu, como turista, não ficaria mais do que 1, 2 noites em Guimarães, porque não tenho motivo para isso. Se tivesse uma bela, e eu vou repetir isto porque é extraordinário, como é que quando apareceu a barragem do Alqueva, houve dezenas e dezenas de investidores nas bordas da barragem. Eu sei que aquilo é enorme, mas nós temos a potencialidade de poder criar, no mínimo, umas 3, 4 praias fluviais de excelência. Basta que haja projetos, que haja visão de futuro. Por outro lado, o próprio trânsito em Guimarães
desmotiva as visitas a quem vem de fora. Já há muitos anos que nós propusemos que se fizesse uma via circular à volta de Guimarães, porque hoje em dia a circular urbana que temos em Guimarães, aquilo é uma rua apertadíssima, causadora de acidentes. Vamos ver para o futuro se podemos fazer uma via circular que ligue Pavidém, Taipas, São Trocato, Moreira de Cónegos, para que haja circulação. Eu, se quero ir de um lado ao outro do concelho, quase sempre tenho de atravessar a cidade, ou então vir a circular a tal rua que é apertadíssima, para ir, por exemplo, para Nas Pereira. Mas de que forma é que isso condiciona o turismo, Joaquim Teixeira? Estamos a falar de turismo, não de mobilidade, de se ter o senso, não é? Eu, se vier de carro a Guimarães, se eu vier, por exemplo, da Galiza, já conheci alguns que visitavam a Galiza e me faziam perguntas, eles desistem a seguir, não vêm mais, por causa do trânsito. Muitos carros de Espanha desistem de vir a Guimarães de carro, precisamente pelo aperto do trânsito. Ricardo Costa, já falamos, como já disse, sobre esse olhar que fizemos, um olhar mais global. Sobre Não vale copiar. Eu peço desculpa, eu não tenho o hábito de copiar, até porque tenho o meu programa eleitoral lançado e online e, portanto... Muito bem, mas estava eu a dizer, Ricardo Costa, agora convinha ouvi-lo sobre questões mais concretas. Muito bem. Já há pouco estava a avançar algumas, Certo, mas agora certo. é que é a altura, de facto, de conhecermos essas propostas. Certo. Eu acho que há três dimensões que temos de ter em causa. Desde logo, a primeira dimensão, que é uma dimensão de curto prazo. Primeiro, dizer-lhe que em tudo, como nos territórios, como nas cidades, como nas marcas, a falta de inovação constante é sinal de extinção iminente. E, portanto, a primeira coisa que temos que fazer é pegar nos eventos, que são eventos de cariz anual, nomeadamente a Páscoa, o Natal, as Goltarianas, introduzir inovação nestes eventos para podermos atrair mais pessoas. Isto é fundamental, porque a rotina... sem inovação, as pessoas querem, nós somos pessoas, somos seres que somos, digamos, do ponto de vista daquilo que é o nosso sentimento de novidade, nós temos de ter essa novidade constante. E, portanto, esta é a primeira dimensão, curto prazo. Mas o curto prazo também importa requalificar o nosso centro da cidade. E, por isso, o turista visita-nos, mas tem que ter condições de urbanidade, de pedonalização. E eu concordo quando se fala em pedonalizar a Santo António, quando se fala em pedonalizar o Toral, a Alimenção de Damas, mas para pedonalizar todas estas ruas é necessário criar infraestruturas. E por isso mesmo é que eu proponho um novo parque na Alameda Alfredo de Pimenta, para que se puder alojar carros na Alameda Alfredo de Pimenta, e um novo parque no Largo da República do Brasil. Para quê? Para poder ter uma grande praça de pedonalização, para que os turistas possam pedonalizar e passear na cidade. O que é que isto faz? Isto faz duas dimensões importantes. Desde logo, a promoção do chamado urbanismo tático. Ou seja, eu posso ter no Largo do Toral, de 6 em 6 meses, uma vez por ano, ou de 2 em 2 anos, uma programação, convidar um artista, seja ele arquiteto, design ou de outra dimensão qualquer, promovendo a fixação de uma estrutura patrimonial ou não patrimonial, ou uma história, ou seja, promover claramente o urbanismo tático que convida as pessoas que já viram a Guimarães, mas que voltem a vir a Guimarães. Desde logo, esta questão é fundamental. Depois, esta dimensão de atratividade e de zonas de conforto é fundamental, obviamente, para atrair novas marcas. E, portanto, esta é uma visão de médio prazo. As novas marcas só vêm para cidades que sejam capazes de oferecer condições de segurança, condições de atratividade e condições de pedonalização. E evitar, na zona da cidade, e aqui temos que ser coerentes, evitar o comércio inespecífico. E, portanto, é fundamental para que se possa atrair marcas de visibilidade mundial. O comércio inespecífico tem lugar, sim, mas não em algumas dimensões que nós não podemos ter por força de uma internacionalização de uma cidade que se pretende uma cidade de futuro. Esta é a segunda dimensão. E depois uma terceira dimensão que é fundamental, que é uma dimensão de mais de médio e longo prazo. Nós, criando estas condições de atratividade, grande praças, urbanismo tático, penalizar a cidade, atrair a cidade, o que é que nós temos que fazer? Aproveitar os ativos que temos em Guimarães. Desde logo, a Universidade do Minho. A Universidade do Minho faz um conjunto de eventos nacionais e internacionais grandiosos. O que é que temos que fazer? Fazer claramente uma diplomacia de cidade, nomeadamente também com as cidades geminadas que temos, promovendo eventos académicos e científicos em Guimarães e não, obviamente, noutras cidades. E, portanto, isso faz aumentar a pernoita. Está aprovado que as cidades que apostam em eventos e conferências, a pernoita passa, neste caso, de 1,8 para 2,7, ou seja, quase triplica. Isto é uma dimensão importante que temos que, obviamente, fomentar
e atrair. E, obviamente, temos que também promover aquilo que já é nosso e que é nosso por direito, sim, o castelo é nosso por direito, mas, obviamente, houve aqui um trabalho de cuidado, de estratégia e de classificação que nos levou a ser património da humanidade em 2001, a ser património a duplicação de património da Unesco em 2023, mas nada disto se faz sozinho e nada disto se internacionaliza. E, portanto, do ponto de vista daquilo que é uma estratégia de marketing territorial que nós temos que ter, eu percebo que temos que dar dimensão ao Conselho, sim, estamos de acordo. O turismo termal tem que ter a sua dimensão, nomeadamente o cacho saboroso também. Mas nós temos que ter a verdadeira noção que o efeito do ecossistema só se dá se somos capazes de ter um chapéu global e uma estratégia macro para que a micro depois a seguir venha por contexto do ecossistema. Isto é fundamental. Não podemos começar pela micro para internacionalizar um território. É exatamente ao contrário. E, portanto, diplomacia de cidade, sim, que não tem existido muito com as cidades minadas e de grande valor que nós temos em Guimarães. Aproveitar todos os ativos universitários que temos, a UNU, a Universidade do Minho, o IPCA, ou seja, a cidade de eventos e de conferências, e, obviamente, depois de criar todas as condições de atratividade do território e no espaço urbano, o urbanismo tático é fundamental para responder do ponto de vista do curto prazo. Já há pouco avançava com algumas propostas, designadamente uma espécie de uma conjugação entre a economia e o turismo, mas que medidas concretas é que propunha para conseguirmos mais visitantes para Guimarães, exponenciar o turismo em Guimarães? Funciona isto? Está a funcionar. Não pode correr. Numa dimensão muito baixa para aquilo que continua a ser Guimarães. Aquilo ouvindo até estranho aqui o Bloco de Esquerda falar ao nível religioso, não é? Claro que nós temos o potencial ao nível religioso, falamos aqui do... Não, não interrompi, está bem? Depois posso continuar? A Mariana da CEDU fala do problema de se viver no centro histórico. Claro que é um retrocesso porque um casal jovem não quer viver numa casa com aquelas condições que tem no centro histórico. É a mesma coisa que se vê no Porto. O alojamento local é um reforço para o turismo. Enquanto nós vimos que foi o problema do Partido Socialista e a esquerda toda contra o alojamento local. Isso é mais uma vertente do turismo. E que foi muito bem aproveitada, restaurou-se muitas casas, fez-se muita coisa muito boa para o país fora, mas a dita esquerda, com os traumas e preconceitos, continua a dizer para se viver dentro do centro histórico, mas não vivem no centro histórico. As pessoas que falam não vivem dentro do centro histórico. Agora, Guimarães, vamos aqui, o turismo em Guimarães, desculpa a questão que eu perdi um bocado. Nós, ao nível do turismo, como em qualquer negócio, as coisas vão evoluindo. E nós temos agora uma grande procura de americanos, temos uma procura de gente da Austrália, que querem viver para Guimarães, para Portugal. Agora é preciso que Guimarães consiga atrair essas pessoas, consiga atrair esse mercado. E essas pessoas procuram outro tipo de turismo, que é o turismo da saúde, que nós também temos de ter aqui um potencial, e temos, quer Guimarães, quer o país, que ao nível privado cresceu na parte da saúde. É uma área que pode crescer muito. E depois nós temos aqui, da parte do turismo, nós temos que atrair pessoas para Guimarães com aquilo que a gente faz. Aquilo que eu vi aqui da parte do candidato socialista, a dizer que vamos trazer outras pessoas para fora para as pessoas nos virem visitar. Um residente de Nova Iorque não vem a Guimarães para ver o Guimarães da Asa ou para ver um ovo, porque eles lá têm isso tudo. Eles vêm cá para nos ver nossos produtos. Aquilo que nós, em Guimarães, temos. A nossa cultura, a nossa gastronomia. É isso que eles querem. É isso que nós temos de trabalhar. E volto a referir a questão do têxtil. Nós temos o produto têxtil, calçado. Quando eu digo de Milão e digo da Rua de Santo António, que é uma rua muito bonita, que pode ser coberta, podemos dar ali uma dimensão completamente diferente e ter outro tipo de serviço que atraímos. Quando alguém vem ao Lisboa, ter uma atração para vir a Guimarães, um produto que nós consigamos ter com marca. Eu vejo aqui a Câmara de Guimarães Marca. Quais os produtos que nós
temos que são conhecidos a nível internacional. Nós vimos aquela pessoa americana que, com a camisola do povo do Brasil, conseguiu ganhar e que nós não conseguimos fazer isso. É preciso a Câmara ter essa admissão, essa visão de pegar os nossos empresários e dizer para onde é que nós queremos ir. Quando eu digo de Guimarães ser uma pequena Milão, nós podemos ser uma grande Milão, mas temos que ter isso. E claro que tudo que Guimarães tem, tudo o nosso património, e até agora digo uma coisa, que o monumento mais visitado em Guimarães nem foi feito agora nos 36 anos, nem nestes 50 anos. O monumento mais visitado em Guimarães é o Paço dos Duques, que foi restaurado no tempo do regime de Salazar. É o monumento mais visitado em Guimarães. Portanto, onde está a gente a ir de bandeirar e tudo, porque nós vemos os outros que até é difícil de chegar para ter um nível de visitas para se conhecer qual é o monumento, ou vemos a Plataforma das Artes, o José Guimarães. Não é? Quantas pessoas é que visitam a obra do nosso artista? E será que a Câmara de Guimarães faz um trabalho para que as pessoas conheçam o José Guimarães a nível internacional? Será que o faz? E para concluir, Manuel Silva, pedia-lhe que concluísse? Sim, senhor, e é isso que nós, eu se for eleito Presidente de Câmara, sei que é um bocado difícil, mas vou trabalhar para isso, sou a minha melhor solução neste momento, que Guimarães tenha a dimensão de vida que deve de ter. Não vamos aqui, eu volto a referir, a competir com Braga. Nós somos mais do que Braga e temos que ter uma dimensão regional, uma dimensão que nos ligue ao resto do país. Isso aqui é porque Guimarães precisa de ter. Muito obrigado, Mariana Silva. E então, que medidas, no imediato ou a curto, médio prazo, propõe a CDU para potenciar o turismo em Guimarães e melhorar também a qualidade do turismo que temos? Antes de mais, nós precisamos de trabalhar com quem trabalha o turismo. Nós não podemos simplesmente achar que fechados dentro de um gabinete vamos resolver o problema dos outros, não é? Nós precisamos de conhecer os problemas, conhecer as dificuldades, perceber que visão de futuro tem quem aposta no turismo, das micro, pequenas e médias empresas que apostam no turismo e que apostam no comércio tradicional em Guimarães e que contribuem para que também os turistas nos visitem e nos queiram visitar mais vezes, porque quando falamos de gastronomia, por exemplo, nós precisamos de ter a restauração aplicada ou a inovar os pratos mais conhecidos ou a confeccionar a doçaria e os pratos que são de referência do nosso concelho. E por isso nós precisamos de conversar com todos estes empresários e com estes conhecedores do meio para juntos conseguirmos que o futuro de Guimarães e o futuro do turismo seja diferente e tenha um outro alcance. Porque aquilo que nós ouvimos hoje é um desencanto. É as pessoas a apostarem as suas vidas e a criarem os seus postos de trabalho e a criarem outros postos de trabalho e desencantados com aquilo que o Executivo Municipal, seja ele qual for neste momento, é o PS, que há longos anos não os ouve e continua a contrariar este caminho que é o de envolver todos e de todos contribuírem para que Guimarães também no turismo seja forte, seja atrativo e possa competir numa região que é uma região muito rica em turismo. Nós estamos a falar, quando nós falamos de que Guimarães depende do Porto e Norte para a sua divulgação e para poder fazer os seus projetos de futuro, nós estamos a falar de uma região que está em competição com o Douro, com Viana do Castelo, com Ponte de Lima, com todo um conjunto de território e de património e de cultura que nos dignifica também a nós que vivemos no Norte. E por isso nós precisamos de olhar também para este conjunto de evolução que tem acontecido noutros concelhos e de nos afirmarmos. Isto é muito bonito dizer que temos que olhar para o turismo termal, mas as termas também não nasceram ontem. As termas também não nasceram ontem e já foi investido muito dinheiro. Por isso, porquê é que ainda hoje se vai ao site da Câmara e não há uma divulgação das termas, das taipas? Não é? Porquê é que nós estamos a investir nos centros cívicos do concelho se depois não fazemos, não os promovemos?
Porquê é que nós continuamos a dizer que somos património da humanidade? E somos, com todo o mérito de quem trabalhou, dos técnicos, dos profissionais, de quem teve a visão e de que pretendeu chegar até lá. Somos capital verde europeia também, com todo o mérito. Mas depois parece que ficamos à sombra destes títulos que precisamos de muito mais. Nós precisamos de valorizar, e já se falou aqui hoje daquilo que é também, daquilo que são os nossos empresários e daquilo que é os nossos produtos locais precisam de ser valorizados. As cutelarias, já se falou imensas vezes de um museu que valorize as cutelarias. Nós temos agora o património dos couros, mas não temos um museu que nos identifique e que diga a quem visita aquele espaço, não é? Aqueles tanques, o que é que ali se passava, não é? Nós precisamos de mais. Nós não precisamos só de alargar o património histórico, de alargar o centro histórico, sem ter depois um acompanhamento de quem nos visita e que perceba o que é que está aqui. Porquê é que somos património da humanidade? Porquê é que fomos capital europeia da cultura? Porquê é que somos capital verde europeia? Não só para quem nos visita de fora, mas para quem nos visita, para os turistas portugueses também. E até para os que temos cá dentro. Porque há muita gente em Guimarães que ainda não visitou o Vila Flor, que ainda não foi ao Teatro Jordão, que não vive os espaços culturais que são pagos com o dinheiro de todos. E por isso nós precisamos realmente de ter uma ligação com quem conhece, com quem trabalha diariamente e com eles construir uma outra visão do que poderá ser o turismo para Guimarães, sem o tal trânsito, sem a tal confusão, em que todos saiam beneficiados e em que, sobretudo, Guimarães saia beneficiada e não tenha que estar sempre em comparação. Eu não vou resistir, António, eu peço desculpa, mas isto é tudo muito bonito quando dizemos que nós temos que atrair um turismo de universidade e universitário, com uma outra visão, com congressos e eventos, mas, então, vamos lá ver, mas já foi dito aqui hoje que Braga, que tem esta visão de congressos e de eventos virados para a sua universidade, tem o mesmo número de dormidas que nós. Por isso não estou a perceber onde é que nós estamos aqui a fazer um ponto de comparação em que isto nos vai beneficiar. Vai também beneficiar, mas não só. E por isso nós precisamos de ter um olhar abrangente de todas as áreas que nos poderão beneficiar enquanto Conselho. E não de focarmos e afunilarmos a nossa visão naquilo que os outros estão a fazer e por isso tentamos replicar aqui e que não dá correto. Às vezes há experiências que correm bem, mas que nós não as prolongamos e por isso há aqui um certo... estamos perdidos naquilo que seria o conceito e a visão do turismo para Guimarães. Vamos ouvir o Gil Leitão para encerrarmos precisamente este ponto do nosso debate. Gil Leitão, e então, que medidas concretas? Podia dizer que deixou para o fim quase o melhor. Nós tínhamos que fazer primeiro uma retrospectiva relativamente à discussão que nós estamos aqui a pôr em prática hoje. Não é uma discussão nova, de certeza, mas é uma discussão que vem de bastante tempo atrás. Os temas serão temas também repetidos, as dificuldades serão também as mesmas dificuldades. Isto para dizer que estamos sempre, constantemente, a planear ou a propagangar algo que é suposto nós pormos em prática, mas que na realidade não damos continuidade. Nós não podemos estar constantemente a identificar um problema, a lançar uma promessa sobre esse problema, uma ideologia, um plano, quando na realidade, passado 4, 6, 8 anos, 10 anos, ainda estamos a falar sobre o mesmo problema. Nós devemos ser mais responsáveis no sentido de, quando propomos fazer alguma coisa, efetivamente apresentemos resultados. Apresentemos os resultados de uma forma transparente, justificada e que, efetivamente, também consigamos atingir aquilo que nos propomos. Mas então, Gil Leitão, a que atribui esses constrangimentos que está aí a enumerar? Neste caso aqui, apenas estava a fazer uma pequena reflexão sobre a situação que nós estávamos a discutir. Sim, mas referiu que há decisões que se tomam, mas que depois, na prática, não são levadas a efeito. São exatamente os temas que nós estamos a conversar. Se nós estamos a conversar a falta de ligação entre o turismo, a falta de capacidade de implementar, nós temos vários programas que já foram implementados no turismo. Não podemos dizer que não foram implementados. A questão é qual é que são os resultados que são obtidos desses programas. E isso aí é que nós temos que fazer essa reflexão, porque os programas fazem falta serem implementados, mas também fazem falta que eles traduzam
o resultado esperado. E agora, saltando um bocadinho desta retrospectiva, Guimarães acaba por ter uma marca internacional de notoriedade para o turismo, infelizmente um bocado fraca. A nível internacional, a marca Guimarães ainda não tem o peso que nós merecemos que tenha. Efetivamente, existem algumas ações muito pontuais, algumas ações internacionais em que se consiga levar Guimarães, mas não há uma continuidade dessa implementação. E esta continuidade de implementação tem que ser um plano franco, um plano que seja executável a nível de marketing, mas que este plano seja, acima de tudo, muito ligado com quem cá está. Nós temos de fazer uma correlação e temos de fazer uma ligação com quem está em Guimarães e quem vive do turismo e quem tem os meios e as ações que possa pôr em prática. Nós temos que alinhar os objetivos de todos. Identifica aí uma falta de diálogo que a Mariana também há pouco identificava. Exatamente. Nós fizemos bem, todos nós estamos quase todos a concordar efetivamente nos problemas que estão, todos em prática. Agora, é necessário efetivamente pôr em prática de uma forma correta e de uma forma que dê resultado. E desta forma, quando nós dizemos Guimarães tem uma marca que não tem o peso significativo que deveria ter, temos que fazer uma ligação, um planeamento, em conjunto com todas as instituições de Guimarães, desde o comércio, desde as associações, de forma a que consigamos identificar quais são verdadeiramente os objetivos de cada um deles e de que forma é que nós conseguimos propor para que seja implementado. E assim trazer o turismo para Guimarães. E esta parte de trazer o turismo para Guimarães tem muito que se lhe diga também, porque de que forma é que o turismo chega a Guimarães? Mesmo a chegada a Guimarães, neste momento, é muito complicada. Nós não temos ligações praticamente facilitadas para o exterior de Guimarães. Quem chega a Guimarães, ainda hoje foi falado aqui, tem um grande problema de mobilidade. Nós temos que dar a garantia também, não é só olhar para o plano do turismo e trazer o turismo para Guimarães, mas é sim também temos que ter a capacidade de definir um plano que dê a mobilidade para esse turismo, para que forma que ele chegue de uma forma fluida e consiga movimentar-se dentro de Guimarães sem o constrangimento. Porque se nós temos o constrangimento de podermos movimentar-nos como turistas em Guimarães, eu não vou chegar a lado nenhum como turista. Eu não vou conseguir chegar a uma entidade que apostou, que fez parte do plano para a implementação de um plano de turismo, que apostou e que fez o seu investimento, mas que na realidade o turismo não consegue lá chegar porque não tem condições. Nós temos que olhar para o seu todo e dar as condições para que, efetivamente, quando nós estamos a prometer, efetivamente, ele seja cumprido e que consigamos ter a humildade de apresentar o valor. E quando diz dar condições, quem tem de dar essas condições? A Câmara Municipal? A Câmara Municipal é um player fundamental neste processo. A Câmara Municipal deverá ser um parceiro, deverá ser um facilitador que consiga, digamos, como um maestro, organizar, apresentar e defender a marca Guimarães onde é necessário defender. Só assim é que nós conseguimos trazer toda a gente para que esteja em conjunto para o problema de turismo. Ricardo Araújo, gostava de ouvi-lo e ouvir também o resto dos membros deste painel sobre algumas medidas em concreto que são necessárias para Guimarães. Avanço-lhe aqui algumas hipóteses e pedi-lhe uma resposta rápida dentro do possível. Deve-se apostar em eventos âncora, ou seja, congressos, reuniões científicas, feiras internacionais para dinamizar o turismo? É um dos caminhos? Deve, claramente, não tenho dúvida nenhuma. Quando falei exatamente em ter uma programação anual devidamente calendarizada e organizada, passa por isso. Por ter iniciativas do nosso calendário cultural, desportivo, de eventos, programa de animação, de recreio, de lazer, sem problema nenhum. Porque esse foi outro dos erros do Partido Socialista ao longo dos últimos anos. É pôr de lado tudo aquilo que é a cultura popular, aquilo que são as iniciativas de rua, recreativas, umas que eu posso gostar mais ou posso gostar menos, mas enquanto Presidente de Câmara não tenho que fazer esse tipo de opções. Por exemplo, ainda há bocadinho foi falado, a questão da Noite Branca, não tenho problema nenhum com a Noite Branca. Se é um evento que pode atrair gente para Guimarães, animação, musical, recreativa, dinamizar o comércio local, por que razão é que o Partido Socialista terminou com a Noite Branca? Portanto, também não tenho defende problema. esse turismo de massas, Portanto, não Ricardo tenho Araújo? problema. Eu defendo o turismo de massas e defendo o turismo setorial, de nicho também, se quiser. Porque, primeiro, eu não tenho nenhuma
arrogância pseudo-intelectual de achar que isto agora Guimarães é só para as elites. Não. Guimarães é para todos. É importante ter elites, mas é importante também que nós saibamos assumir a nossa cultura popular. Não tenho nada contra, pelo contrário, quero valorizar. E sou, portanto, bastante favorável respondendo objetivamente a uma programação anual de eventos, diversificado, que possa satisfazer diferentes públicos, e sou, portanto, por isso, a favor também de um turismo que vá buscar alguns nichos de mercado, como é o turismo de eventos, como pode ser o turismo religioso, que já referi anteriormente, ou outros, o turismo cultural, o turismo desportivo. Isto obriga, vamos ver, para terminar, eu falei no início, para nós promovermos a estratégia de turismo deve assentar, do meu ponto de vista, em 2 fatores. Primeiro, a identificação clara daquilo que nos diferencia, da nossa identidade, já falei, património material e imaterial, para promovermos e captarmos. As pessoas vêm nos visitar para ver aquilo que nós temos de diferente e ter experiências diferentes. Segundo lugar, é preciso nós pegarmos nesses fatores de atratividade que temos e dinamizá-los com uma programação contínua de iniciativas que chamem pessoas à nossa cidade, ao nosso concelho. Terceiro, volto a dizer e a insistir, nós precisamos de roteiros de 2, 3 dias para propor aos turistas, para combater um bocadinho esse turismo de passagem que não fica e que leva a que tenhamos uma estadia média muito baixa, ou seja, nós temos de encontrar maneiras de fazer com que o turista permaneça em Guimarães 1 noite, 2 noites, 3 noites, o máximo tempo possível, e para isso nós precisamos de organizar roteiros turísticos pelo nosso concelho, onde é importante identificar e valorizar exatamente esse património. E termino mesmo dizendo, em Santrocato, em Briteiros, nos várias vilas e freguesias do nosso concelho, nós temos fatores que nos distinguem e que podem atrair os visitantes. Precisamos é de organizar esses roteiros e promovê-los. Mas, Ricardo Araújo, nós temos resposta hoteleira para esses desafios, para esses roteiros, para esse turismo de nichos? Por exemplo, Guimarães não tem um hotel 5 estrelas. Certo. E do meu ponto de vista era algo que devíamos trabalhar para ter. Agora, nós sabemos que desse ponto de vista do mercado, o mercado, também as empresas, vão investir se houver procura suficiente nesse sentido. Portanto, nós temos de trabalhar nas 2 dimensões. Sim, acho que temos de atrair, temos que ser proativos, temos que falar com cadeias hoteleiras, com promotores, com empresas que estejam disponíveis para investir em Guimarães, porque isso também é importante para atrair um determinado tipo de turismo. Repare, se formos aqui ao lado, não temos esse problema. Se formos aqui a alguns concelhos vizinhos, não temos esse problema. Portanto, nós temos que dinamizar o turismo, temos que ser capazes de atrair mais. Por isso é que eu não acho, e eu discordo democraticamente daquilo que foi dito há bocadinho, não acho que nós tenhamos turismo a mais. Não acho mesmo. Eu acho que nós precisamos de mais turismo. Precisamos de dinamizar mais o turismo, precisamos de fazer com que esses turistas fiquem mais tempo em Guimarães. Joaquim Teixeira, não, eu vou pôr o Joaquim Teixeira a partilhar as suas ideias com quem nos segue e com quem está aqui presente. Bom, começo precisamente para ratificar uma afirmação, que é o facto de eu ter dito que o centro de Guimarães está com turismo excessivo. Nós não temos lugar para mais turistas que se querem expandir. Não há como expandir. Os turistas andam no centro histórico, desviam um pouco até o castelo e vêm, e dali vai embora. Foi isso que eu disse. E isso é correto. Os turistas atropelam-se. E, aliás, a propósito dessa afirmação, eu devo dizer que em Guimarães praticamente não há vizinhos. Não há vizinhos. As pessoas são forçadas a sair das casas, até já fora da cidade. Mas a cidade, quanto a habitantes locais, está quase deserta. E isso é uma tristeza. Portanto, eu acho que os eventos que se poderiam realizar em Guimarães não passam obrigatoriamente pelo centro da cidade. Já disse isso há pouco e volto a concretizar, a dizer, e posso apontar alguns pontos. Por exemplo, Guimarães, há pouco tempo, nos últimos anos,
começaram a surgir grandes atletas na natação. É sabido. Já temos campeões em Guimarães. Nós temos uma piscinazinha de 25 metros, que dá para todos nadar, dá para o polo aquático, dá para muita coisa. Por que não aproveitar para desenvolver o interior do concelho? Não é destruir a agricultura, mas há pontos que são ideais. Eu estive a verificar, nós estivemos a verificar isso, e é uma possibilidade. Por que não construir, e já alguém tentou, um vizinho nosso já tentou, mas a coisa correu mal, construir uma piscina olímpica com todas as vertentes da natação no concelho de Guimarães. É uma das propostas que já há anos anda por aí. Depois há a questão das feiras, tanto das cotelarias, como falou a Mariana, como no texto, como falou o Manuel. Pode-se organizar e incentivar, mas outras iniciativas. Nós temos, por exemplo, que há uns anos houve uma iniciativa, não sei se todos conhecem, a Montanha das Senhoras do Monte, uma prova de downhill, em que chegamos a ter concorrentes da Galiza e até de França. Isso foi esquecido, desapareceu. Nós temos condições para fazer uma prova dessas em vários pontos do concelho e levar a coisa até ao nível internacional. Porque não se fomentou, porque se desistiu. Bom, mas isso, pronto. Acerca ainda dos transportes públicos, que têm uma influência extraordinária no desenvolvimento do turismo. Que é, por exemplo, à noite, de fora do concelho, não vem quase ninguém. Não tem transportes. Os transportes desaparecem das freguesias vizinhas, e eu chamo a atenção para o facto de viver muito mais gente fora da cidade do que dentro, e, portanto, as pessoas não têm possibilidade, ou vêm de carro, encher a cidade de carros, ou não vêm. Para concluir, há uns anos nós fizemos uma proposta na Assembleia, e o senhor candidato estava lá, acho que se vai lembrar, nós propusemos fazer nos vários pontos de entrada de Guimarães parques de estacionamento para retirar o trânsito dentro da cidade, incluindo até, aliás, o centro histórico e até a parte de cima do Toral. Agora estão a tentar fazer assim um ajustamento à ideia que nós demos, mas é verdade, senhor candidato, é verdade, o senhor sabe disso. E então, nunca pegaram na ideia e acabaram por fazer um estacionamento dentro daquilo que hoje é candidato a centro histórico. Ocuparam aquilo tudo com um parque de estacionamento. Se tivessem olhado para aquilo que nós propusemos, hoje tínhamos mini autocarros a percorrer a cidade toda com turistas e sem carros. Ricardo Costa, eventos âncora, festivais, conferências, feiras internacionais. Há pouco vi que sorria com algumas propostas de Joaquim Teixeira. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, permita-me, António Magalhães, que alguns apontamentos sobre algumas questões que foram sendo faladas e que me parecem ser importantes, que não podem passar despercebidas. Desde logo, quando acusam a Câmara atual ou que não ouvem as entidades, eu digo isso não é verdade. Isso não é verdade porque se há atividade que é participada por todos os agentes económicos, sejam eles de que ordem for, o turismo é uma delas, claramente. Portanto, esta liderança tem sido feita com envolvimento. E, portanto, aqui, eu peço desculpa, eu não tinha aqui o defender, até porque eu não estou na Câmara, mas acho que faz todo sentido e sendo coerente comigo mesmo, portanto, acho que, neste momento, este setor do turismo tem feito com envolvimento, com planos estratégicos construídos com a sociedade civil e toda a gente. E, por isso, não aceito essa crítica que fazem ao Partido Socialista. Depois, há aqui uma dimensão que é fundamental. Nós temos noção. Eu percebo que no momento autárquico que estamos, porque se calhar não falávamos assim, nós temos que falar para todos. Eu percebo que nós queremos agradar a todos. Mas nós não podemos dizer uma coisa e o seu contrário. E nós, enquanto cidade, temos que assumir um reposicionamento da cidade, não que ela não esteja bem posicionada, mas não podemos cair num erro, que é um erro do marketing da gestão, que é os chamados indiferenciados. Não podemos ser
um pouco de tudo, um pouco de nada. Não podemos ser nada disso. Porque senão então damos o valor percebido com que fica sobre Guimarães, sobre o território, ou se quisermos até uma estratégia de marketing territorial que dê corpo aos indiferenciados, nós passamos a ser um pouco de tudo ou um pouco de nada. Isso não é possível. Ponto. Mas concretamente? Concretamente, já lá vou. E, portanto, sim, temos que ter mass market relativamente a eventos de massas, não me parece mal. E, portanto, eu sou a favor da Noite Branca, e, portanto, já o disse várias vezes, e, portanto, sou a favor que se retome a Noite Branca. Mas não só a Noite Branca. A questão dos recursos endógenos que nós temos que potenciá-los, promover inovação, promover novas experiências, a tal estratégia de incoming e outcoming, ou seja, não seja só de passagem, mas sim de radiação entre eles todos, que se consigam transferir experiências entre o património, entre a natureza e entre o urbanismo tático que também se pretende. Porquê? Se nós conseguimos fazer tudo isto, ganha o comerciante, ganhamos todos. E, portanto, isto é fundamental. Mas, obviamente, que, do ponto de vista internacional, Guimarães tem que ter, no mínimo, 2 eventos internacionais que chamem pessoas de todo o mundo a Guimarães. E, portanto, quando falam... Por exemplo, quando falo no Festival de Jazz, já veio muita gente de vários pontos do globo ao Guimarães Jazz. Foi aqui que começou o Guimarães Jazz. E, portanto, foi aqui que começou também a Noite Branca. E, portanto, muitos não se lembram, mas foi também aqui que começou essa Noite Branca. E, por isso, é importante nós assumirmos essa dimensão. E depois, a dimensão... Mas quais seriam, então, esses 2 eventos de nível internacional que estava a pensar? Não, já falou no Guimarães Jazz? Eu acho que nós temos, obviamente, dos eventos internacionais para reposicionarmos, lá está, Guimarães do ponto de vista internacional. Porque nós só conseguimos ligar os holofotes sobre determinados territórios, nós conseguimos, eu disse no seu início, nós conseguimos os canais de distribuição fundamentais, sejam eles os operadores turísticos ou de outras dimensão, se nós conseguimos internacionalizar, e para internacionalizar tem que haver alguém superior a um território. E alguém superior a um território é um artista mundial, por exemplo, ter um concerto de cariz mundial em Guimarães todos os anos, temos que avançar com esta dimensão, ter, por exemplo, eventos, festivais de música, nós podemos dar corpo, e devemos dar corpo a este rock no Rio Febras, por exemplo. Foi uma aposta ganha. Temos é que perceber como é que damos dimensão. Não queremos um Paredes de Coro, não é nada disso. Mas podemos encontrar um nicho de mercado para posicionar este festival, mas do ponto de vista de um festival que tenha cariz nacional e internacional. E, portanto, nesta dimensão também temos que reposicionar essa nossa... Mas aí eu tenho que lhe perguntar, Ricardo Costa, Claro. E temos resposta hoteleira para isso? António Malheiro, já lá vou. É isso que já lá vou. Obviamente que nós não temos resposta hoteleira que chegue para alojar toda esta gente. Mas eu costumo dizer que as necessidades criam-se. E, portanto, a melhor forma de prever o futuro é inventá-lo. E nós temos que fazer aquilo que Peter Drucker disse. E, portanto, no fundo, nós temos que fazer é criar essa visibilidade, esse holofote sobre Guimarães, para que marcas de hotéis 5 estrelas possam investir em Guimarães. E eu estou certo, e se calhar até no curto prazo, e há movimentações nesse sentido, há hotéis a estudar. Obviamente que uma marca, que quando diz um hotel 5 estrelas, há hotéis que estão em Guimarães que podiam ser 5 estrelas. Não o são por questões de critérios que têm que cumprir, e nomeadamente ter a restauração aberta toda a noite, que é uma questão que um hotel 5 estrelas tem que ter. Isso tem custos fixos de uma dimensão que obviamente que só aguenta se houver uma rotação do seu ativo, se quisermos, muito grande. E por isso, ou seja, nós temos que ser capazes de ligar os holofotes sobre Guimarães, porque todo o resto depois, a seguir, naquela estratégia que eu falo de outcoming, ela vem, as pessoas aparecem e investem, não tenho dúvidas disso. Muito bem. Manuel Silva, e então, que olhar é que tem sobre estes grandes eventos que estamos aqui a falar? Pode ser um hotel 5 estrelas. Pedir-lhe que tomasse o microfone, que não estávamos a ouvir, peço desculpa. Sim, então? Nós estamos aqui no espaço que pode ser um hotel de 5 estrelas. Temos muitos sítios que podem ser hotéis de 5 estrelas. Continuamos na mesma aqui a ver um conjunto de situações que agora eu perdi-me. Claro que o turismo é uma coisa muito diversificada, não é? É uma coisa imensa. E peço desculpa de voltar-me a repetir. Estávamos a falar sobre a eventualidade de criarmos eventos de prestígio de forma a funcionarem como eventos âncora aqui em Guimarães. Sim, por isso é que é preciso que a Câmara crie um conjunto de infraestruturas para acolher esse tipo de eventos. E nós, uma das coisas que fizemos a apresentação de um percurso que liga de Lordelo à cidade de Guimarães, é que tem aquilo mesmo que o candidato do Bloco de Esquerda falou, que é vai ser a construção de um hipódromo, também turismo na área da cavalaria, portanto isso também
Guimarães é forte nessa área e pode atrair muito mais gente. E naquela encosta que dá para a cidade, nós criamos ali um anfiteatro, pode ser ali, como não, portanto é a ver as condições que se possam, de criar estes tais ambientes onde nós possamos trazer artistas de dimensão que Guimarães também precisa. E esse percurso vai ser toda à volta do Concelho de Guimarães, em que vai ligar aos rios e às montanhas, em que nós propomos também a criação do desporto aquático. Guimarães precisa de evoluir, ao fazer a ligação aos rios, nós podemos evoluir nesse tipo de desporto. E também de lazer, criar as praias, como referiu. Esse percurso poderá ser mais de 70 km, onde as pessoas poderão andar a pé, bicicleta e essas coisas todas. Isso também é uma alavanca para o turismo. Agora, aqui nós temos aqui, que eu também vejo um bocado, agora esqueci-me. Aqui do candidato, nós de Guimarães não tem que competir com Bizela. Eu não defendo o que se faz em Bizela. Portanto, não estou contra ninguém, nem tipo de pessoas. Para nós, todos os guimaranenses são iguais. É isso que eu defendo. Mas Guimarães tem que ter aquilo que é devido de si. Portanto, Guimarães são 900 anos de história. É o fundador de Portugal. E tem que ser um local muito atrativo. E nós vemos também, falando das universidades, as universidades, a Universidade de Minho, eu falei, não sei se tem cá, também tem o IPCA, não é? Tem que ter outro tipo de trabalho, de atrair muito mais gente com aquilo que eles fazem. Estão no seu conforto e têm sido muito pouco atrativas naquilo que devem de ser. Se nós estamos aqui a falar de grandes inventos, para isso estas universidades e a Universidade de Minho têm que ter outro papel, outra atratividade e ter uma dimensão a nível internacional que consiga trazer gente de outros países que têm também excelentes universidades nessa área. Né? Agora, voltando para aqui... Para concluir, pedir-lhe que concluísse, Manuel Silva. Voltaremos aí, mas para outros assuntos. Mas por agora pedir-lhe que concluísse. Agora, também, ao nível do desporto, nós, se queremos também, para terminar agora isto, atrativos, é criar em Guimarães, e aquilo que eu defendo, são centros de alto rendimento ao nível do desporto, onde um jovem que queira praticar desporto, ter em Guimarães, não ter que ir para Barcelona. Nós vemos no caso do ténis, em que tivemos uma pessoa de Guimarães que teve que ir para Barcelona para ser um atleta de alta competição ao nível do ténis. Nós temos que criar em Guimarães condições. E só dessa forma é que somos atrativos. Agora, se criamos um torneio do clube de uma terrinha, não é isso que eu defendo. É criar coisas ao mais alto nível em Guimarães. Portanto, é dentro disso que eu defendo para Guimarães. Muito obrigado. Mariana Silva, e então estes eventos âncora, enquadram-se na estratégia que a CDU defende para o turismo em Guimarães? Todos os eventos são bem-vindos, não é? Alguns uns mais, outros menos, porque cada um tem, para além do gosto pessoal, temos também que ter em atenção o prejuízo para o Concelho e alguns trazem alguns prejuízos até a nível ambiental, mas não quero pegar nas palavras de que tudo queremos ou há aqui um pouco de tudo e um pouco de nada. Nós temos é que ser coerentes com aquilo que pretendemos para o nosso Concelho. E se nós queremos promover o Concelho com as valências que já temos hoje e com o valor que já temos hoje, é para hoje. Nós não podemos estar a pensar que daqui a 12 anos isto vai estar espetacular, porque não é isso porque não é isso que nós estamos a discutir. Nós estamos a discutir a vida das pessoas hoje. Hoje as pessoas precisam de saber se continuam com o seu estabelecimento aberto ou não, porque o verão se calhar não foi tão bom e o inverno, como já sabemos, não vai haver tanto turismo e por isso não se sabe se vamos conseguir manter ou não manter. Hoje nós precisamos de saber se podemos ter ou não um grande concerto mundial. Nós temos espaço para um grande concerto mundial ou temos o multiusos que já não consegue competir com todos os espaços semelhantes
nos concelhos à volta. Nós hoje temos que perceber se, quando falamos em ter uma direção, e era isso que eu falava há pouco, quando dizia que estamos a afunilar, nós não podemos afunilar. E não podemos afunilar até, há uns dias em que parece bem ser do PS de hoje, há outros dias em que parece bem ser de um PS de futuro, não é? Mas o PS de hoje também aposta, ou apostava, ou tem os planos, para o turismo de experiência, o turismo criativo, o turismo sustentável, o turismo de património. Por isso, há aqui uma diversidade, não é? Por isso, nós precisamos de ser coerentes na visão e nas políticas e nas opções que pretendemos para Guimarães. E hoje as pessoas precisam de resposta para um futuro imediato e não para um futuro que tudo bem, podemos ter uma visão muito mais prolongada no tempo e achar que com o tempo a passar nós vamos conseguir trazer um outro turismo para Guimarães, uma outra visão, os hotéis de 5 estrelas, o que seja, mas nós temos, e até mesmo o turismo de nichos, precisa primeiro de ser trabalhado numa outra vertente, porque nem toda a gente tem dinheiro para ir para o hipismo, para ir para o campo de golfe, para ir para os roteiros de vinho. E por isso nós precisamos de primeiro consolidar Guimarães enquanto concelho turístico que as pessoas querem visitar e revisitar, e depois, claro, trabalhar também os nichos. Não há problema nenhum com isso. Agora, não podemos estar a dizer uma coisa que um dia é e outro não é. Gil Leitão, e sobre este aspecto, grandes eventos, propostas para nichos, onde é que devemos ficar? Onde é que fica a iniciativa liberal? Os grandes eventos são tão importantes como os nichos. O segredo está no balancear. Ou seja, nós temos que garantir que temos um balanceamento entre os grandes eventos. São os grandes eventos que dão a notoriedade, são os grandes eventos que mostram, que dão montra. Mas temos que ter também o cuidado de ter a capacidade de manter uma cadência de diversos eventos. Sejam eventos âncoras ou mais reduzidos em termos de impacto. E isto passa por ser uma estratégia de não altos e baixos, ou seja, uma estratégia de continuidade. Porque a continuidade acaba por ser importante, de forma a que consigamos dar garantia a quem quer traçar o seu futuro e quem quer traçar um plano. Se nós estivermos com base numa incerteza, os planos tornam-se muitíssimos mais complicados. E Guimarães tem todas as condições para conseguir ter não apenas eventos megalómanos, mas ter também eventos que vão dando continuidade ao planeamento do turismo em Guimarães. Nós temos turismo industrial, temos de ter a capacidade de criar eventos industriais para os nossos empresários, para fazer também a captação de novos empresários que queiram cá vir e que tenham conhecimento das qualidades de Guimarães. Nós temos a parte educacional, nós temos universidades, temos a Universidade do IPCA, temos a Universidade do Minho. Criar também eventos em que consiga, a nível científico, fazer com que existam eventos em Guimarães para que venham massas para Guimarães, estejam cá alguns dias, tenham conhecimento e que possam também implementar, se necessário, algum tipo de negócio, ou que passam também a fazer publicidade de Guimarães sobre os eventos que estão cá. Falámos sobre os roteiros, são importantes. Os roteiros estão alinhados com o planeamento que eu falei sobre estar alinhados com as diferentes associações que existem em Guimarães. É através delas que nós conseguimos criar um roteiro, seja um roteiro gastronómico, seja um roteiro vínico, seja um roteiro, até mesmo que seja um roteiro patrimonial apenas para fazer visitas. Temos Campo da Ataca, será que está sempre ali assim de incluído dentro do roteiro? Ou seja, temos vários locais em Guimarães que podem ser incluídos. E isto faz parte do planeamento para, não só dentro dos grandes eventos, mas sim dar a continuidade a todos os eventos que possam ser possíveis de serem implementados. Muito bem, eu propunha que avançássemos rapidamente para um outro tema, em que vou fazer um apelo à capacidade de concisão dos nossos convidados. Rapidamente, olhar para a taxa turística. Meus senhores, a taxa turística não está em funcionamento em Guimarães. Existe uma proposta da Associação Vimaranense de Hotelaria, existe uma proposta que foi votada em tempos em Câmara. Ricardo Araújo,
coligação Juntos por Guimarães olha para a taxa turística e é para avançar? E qual o modelo? Não, nós olhamos da mesma maneira que olhamos para ela quando ela foi apresentada pelo Partido Socialista. Estivemos contra e continuamos contra. Eu sou contra a implementação da taxa turística neste momento em Guimarães. Ainda que seja o modelo proposto resto, pela Associação Vimaranense de Hotelaria. Com certeza, não poderemos seguramente estar de acordo em tudo, nem eu estou aqui simplesmente para estar a agradar Sim, A, B ou C. claro, mas são estou para diferentes, defender são propostas as propostas diferentes. em que acredito. Ponto número 1. Quem apresentou a proposta e a aprovou em reunião de Câmara, depois nunca a implementou, por alguma razão. Claro que houve a questão do Covid, que foi a razão principal, deva-se dizer, em abono da verdade. Mas a verdade é que depois o Covid já lá vai, não foi restabelecida, não foi colocada em prática. Eu fui contra, nessa altura, há uns anos atrás, a implementação da taxa turística e hoje continuo a ser contra. E explico porquê. A taxa turística... Só lhe pedia que fosse rápido. Muito bem, a taxa turística para mim faz sentido quando nós estamos num contexto de sobrelotação turística, quando temos uma pressão turística muito elevada nas cidades e é uma forma de nós retirarmos, digamos, algumas contrapartidas que nos permitam preservar os monumentos, limpar as cidades, enfim, é uma contrapartida pela sobrelotação turística. Ora, como eu estou a dizer desde o início deste debate, que acho que o desafio que Guimarães tem não é resolver a sobrelotação, é pelo contrário, como é que atrai mais turismo para Guimarães, esse é que é o meu foco. Eu acho que as medidas que são contracíclicas a esta perspectiva são erradas. Joaquim Teixeira, taxa turística sim ou não? O micro. Não, já está a funcionar. Já funciona. A taxa turística, nós não estamos de acordo. Podia repetir as razões do Ricardo Araújo, mas nota-se perfeitamente que quem quer incentivar ao turismo, quem quer alargar a potencialidade de Guimarães para os turistas, como disse atrás, tem de alargar a atratividade. Guimarães, fora da cidade, não é atrativo. Geralmente não é atrativo. E, portanto, tem que se fazer primeiro o investimento fora da cidade, criar atratividades, porque nós temos muita potencialidade para criar as tais Já falamos sobre atratividades. isso, Ricardo. Quanto a criar a taxa para uma cidade onde temos dificuldade em desviar turismo para outras áreas, aí está uma contradição. Não, então. Não. Ricardo Costa, taxa turística, sim ou não? Muito bem, não, mas já lá vou. E dizer porque é que eu, quando fui vereador da Câmara Municipal de Guimarães, com o Presidente Domingos Bragança, obviamente que há decisões que têm que ser decisões por solidariedade. E obviamente que eu nos debates internos, não sei porque é que se está a sorrir, Mariana, mas é assim que... Mas eu já lá vou, mas posso explicar, Mariana? Muito bem. Meus senhores... Minha Muito senhora, bem, claro que desculpem. pode sorrir, sem problema nenhum. Estamos sem a problema lutar nenhum. contra o tempo. Você parece estar do lado de lá, não está do lado de cá, mas não há problema nenhum. Estamos a lutar contra o Estava eu a explicar a António Magalhães que, obviamente, eu nunca fugi às minhas responsabilidades e estes 4 anos que eu estive fora da Câmara Municipal diz bem do meu caráter, da minha forma de estar e de ser. E, portanto, sempre disse aqui, não há problema nenhum, do ponto de vista daquilo que foi o meu posicionamento e a minha estratégia de cidade, que está lançada no livro, está escrita e está posicionada. A questão é, obviamente, que eu, por solidariedade, votei, como esses senhores deputados da Assembleia da República votam leis também, por solidariedade dos partidos políticos, que também não concordam às vezes. Mas a questão aqui é, e eu vou explicar. Para concluir não, mesmo. eu não sou a favor neste momento, porque nós não temos excesso de turistificação, que neste momento nos leva a pensar numa taxa turística. E, portanto, neste momento, se eu estou a querer promover um território, lá está, não podemos cair nos indiferenciados. E, portanto, se eu quero promover um território, se quero alavancar um território, se quero promover ainda mais internacionalmente a nossa cidade, obviamente que eu não preciso de implementar uma taxa turística. Mas também temos de ter um cuidado com isso, porque eu vou para Lisboa e pago uma taxa turística em Lisboa como se fosse um turista. Isto também está errado e, portanto, é preciso diferenciar aquilo que é uma taxa turística. Muito obrigado. Muito rápido, se for mesmo muito rápido, mas vamos abrir... Só para esclarecimento de todos, os deputados na Assembleia da República ou os vereadores na Câmara, quando votam alguma coisa por solidariedade partidária, mas não concordam, têm uma coisa a fazer que é uma declaração de voto. Vou-lhe perguntar quando é que você fez declarações de voto em coisas que são incoerentes. E o senhor o vereador BRT que você fez está a dizer agora e a ferrovia. que é contra algo que votou
lá O senhor também atrás. disse que era a favor do Muito PDM, bem. queria a urgência do Muito bem, PDM muito e bem. votou contra o Muito PDM. bem. E disse que era, Se quiser falar disse que sobre era a isso, favor vamos do sobre PDM. isso. Já, Se quiser porque falar Temos sobre que implementar o PDM, nem que Meus seja senhores- mau. E depois votou contra. Meus senhores, já deixaram claras as vossas posições. Manuel Silva, sim ou não à taxa turística? Também tem direito a fundamentar a minha proposta. Claro, obviamente. Eu só lhe peço é que seja conciso dentro do possível. Mas antes disso, só para responder ali à Mariana uma questão de que no hipismo e no golfe jogam pessoas em que os pais têm o rendimento do salário mínimo. Muito bem. É importante, enquanto políticos, contribuirmos para que as pessoas possam chegar a isso. Manuel Silva, então sobre a taxa Isso é a turística. diferença da política. Sim ou não? Não, aquilo que eu defendo é que tem que haver uma taxa turística. É necessário, e com esse contributo, poder fazer um trabalho social naquilo que o Conselho precisa. Portanto, a taxa turística que não seja exorbitante, não há problema nenhum. As pessoas vêm-nos visitar e podem dar um contributo, não sou contra isto. Muito obrigado. Mariana Silva, taxa turística, sim ou não? António, não está fácil. Mas Então, vamos a taxa tornar fácil. turística que foi aprovada em 2019 para as dormidas em Guimarães não fazia sentido na altura, nem faz sentido agora, porque não temos realmente o conceito que leva à aplicação dessa taxa turística. A taxa turística ou a taxa terrestre que a Associação tem como proposta é distinta, não é? Por isso, nós tínhamos que perceber se esta taxa que a Associação tem como proposta para apresentou ao Executivo e apresentará com certeza ao próximo Executivo, que tem a ver com a ocupação de espaço e que tem a ver também com aquilo que já foi aqui falado do conforto do turista, que é aumentar os passeios, aumentar as praças, torná-las mais confortáveis e tirar o trânsito para que as pessoas possam circular de uma forma muito mais suave e confortável ao visitar a cidade. Podemos analisar e podemos perceber se é possível aplicá-la. Até porque quando a Associação faz esta proposta, não conta com a proposta de 3 parques subterrâneos dentro do centro da cidade, que é assim uma coisa extraordinária. E por isso há aqui a balança que precisa do equilíbrio para perceber que se esta taxa terrestre vai ou não beneficiar também naquilo que é a economia do turismo e da Câmara para poder desenvolver os seus projetos. Obrigado. Gil Leitão, taxa turística, sim ou não? Não. A taxa turística não fará sentido no sentido em que, por iniciativa rural, nós somos contra as taxas. São caixas, acaba por incrementar também mais a burocracia para os processos. Além de que está do outro lado da balança o que é necessário colocar. Não colocar uma taxa, ou seja, colocar a taxa faria com que a própria procura do turismo, que é isto que nós estamos a discutir, que é o turismo, e conseguir trazer e alavancar esse número de turistas em Guimarães, a taxa, neste sentido, iria ser efetivamente um antídoto que seria colocado. Muito bem. Chegamos àquela parte das perguntas de resposta só sim ou não, sem qualquer justificação. E vamos tentar ganhar algum tempo. Ricardo Costa, não é, e você vai nos demonstrar que não é. É a favor da pedonalização do centro histórico e de uma parte da sua zona tampão? Sim. Afirmativo. Sim ou não? Sim. Gil Leitão, a mesma questão para si. É a favor da pedonalização do centro histórico e de uma parte da zona tampão? Sendo uma resposta que pediu sim, Sim ou não? ou não? Sim. Ricardo Araújo. De imediato, não. Mariana Silva. Sim? Sim. Sim. Manuel Silva. Joaquim Teixeira. Sim. Com o microfone, o Joaquim Teixeira respondeu sim. Sim, Um sim com o prolongado. microfone. Muito bem. Ricardo Costa, está satisfeito com o modelo e composição do Conselho Municipal de Turismo? Eu acho sim ou não, Ricardo Costa? Sim ou não? que se a pergunta é só sim ou não, eu diria que não. Gil Leitão, está satisfeito com a composição e funcionamento do Não. Conselho Municipal de Turismo? Não? Compreendemos que é complicado, sabemos. Ricardo Araújo? Mariana Silva? Manuel Silva? Sim, está satisfeito com o modelo e composição do Conselho Municipal de Turismo? Conheço. Não responde. Não. Muito bem. Joaquim Teixeira? Sim.
Está satisfeito. Uma outra questão, Ricardo Costa. Pretende criar... Sim ou não? Continuamos no sim ou não. Pretende criar um novo modelo e composição do Conselho Municipal de Turismo até ao final de 2026? Sim. Gilitão. Sim. Ricardo Araújo. Sim. Mariana. Sim. Manuel Silva. Está difícil esta questão, não é? Nem sei como é que devo responder. Sim ou não? Disse que não a anterior, deve dizer sim agora. Então é sim. E o Joaquim Teixeira? Novo modelo? Sim. Sim. Uma outra questão também para a resposta sim ou não. Então disse que estava satisfeito com o Muito bem. Ricardo Costa, peço desculpa. Defende a gratuitidade das atividades culturais promovidas pela Câmara? Sim. Sim. Gilidão. Defende a gratuitidade? Sendo uma resposta sim ou não, terei aqui para não. Ricardo Araújo. Sim. Mariana. Sim. Manuel Silva. Não. Não. Joaquim Teixeira. Não. Uma outra questão, de resposta sim ou não também, um pouco diferente do turismo, mas vamos falar sobre a Biblioteca Raul Brandão. A modernização da Biblioteca Raul Brandão será para este mandato, Ricardo Costa? Sim ou não? Mas é sim, é óbvio, não é? Mas temos que assegurar financiamento, não é? Sim. Não é Gilitão? um pouco irresponsável. Se tenho a opção de, assim, como é uma incerteza, talvez. Ricardo Araújo. É sim, convictamente. Mariana. Sim. Proposta da CDU. Manuel Silva. Sim, também. Joaquim Teixeira. Sim. E uma última questão. Ricardo Costa, vê na Associação Vimaranense de Hotelaria um parceiro confiável para a dinamização do turismo no Conselho? Inequivocamente. Sim. Gilidão. Sem dúvida. Ricardo Araújo. Sim. Mariana. Sim. Manuel Silva. É óbvio que sim. Isso é importante. Joaquim Teixeira. Sim. Um compromisso que estou aqui a assumir publicamente. E agora, uma última parte que temos aqui reservado para uma intervenção mais ativa dos nossos convidados. Vamos desafiá-los a colocarem perguntas cruzadas, duas perguntas com o máximo de 30 segundos para cada uma, a quem vocês quiserem aqui dos vossos colegas de debate. Começamos pela Mariana. Não tem necessariamente de ser a mesma pessoa. Então, ao candidato... Mas perguntas breves. Sim, é rápido. Ao candidato do PS, que há pouco dizia evitar o comércio em específico, eu gostaria de perceber bem o que é este comércio que se pretende evitar para Pergunta Guimarães. breve para resposta breve. Já está. Esta já está. E depois, também para o candidato do PS, fazer um parque subterrâneo numa zona de lameiras, de água, de linha d'água. Posso responder? Ricardo. Bom, primeira questão, relativamente ao comércio no específico, eu disse... Tem 2 minutos. Ok, vou tentar. Eu disse durante o debate, se há coisa que nós não podemos fazer, é confundir a atratividade do território. E quando nós assumimos um reposicionamento, nós não podemos cair nos indiferenciados, enquanto cidade, enquanto concelho. E, portanto, o comércio no específico tem o seu lugar, sim, mas temos que ver em que local, porque se nós queremos atrair marcas âncora, as marcas âncora não se posicionam ou colocam-se no centro da cidade se houver algum comércio inespecífico, se quisermos, e vou-lhe dar um exemplo. Aquilo que nós chamamos da feira, isso tem o seu lugar e é muito importante para os pequenos comerciantes, sim, estamos de acordo, mas há locais próprios para esse comércio inespecífico. Primeira resposta. Segunda resposta. No Mónaco constrói-se no mar. E, portanto, só para perceber a sua dificuldade, não sei porque é que está a sorrir. Ou a rir. Ou a rir. Não, Ricardo, certo. vamos Não. Sim, mas eu vou Ricardo explicar. Costa. Mas eu vou explicar. Aquilo que se está a referir, penso eu, e gosto do seu sorriso porque é sinal de... Peço desculpa, mas aqui tem que haver algo que... Bom, eu não vou responder. Ricardo E, portanto, Costa, vamos concluir. a questão da Alameda Mariano Felgueiras, que penso que é aí que se referia, mas não sabia o nome, disse um parque subterrâneo. Aquilo que eu quero fazer lá não é só um parque subterrâneo, é uma transformação subterrânea, viária e de parque, sim, completamente. Porque em frente ao shopping de Guimarães, em frente ao Hospital de Guimarães, o que é aquele jardim verde que está ali a fazer no meio? Muito obrigado. Ricardo Araújo. Perguntar ao candidato do Partido Socialista
qual é que é a avaliação, já que estamos a falar de turismo, qual é a avaliação que faz da estratégia? Aqui há uns anos atrás, a Câmara, o Partido Socialista, contratou uma empresa consultora para definir uma estratégia para o turismo em Guimarães, a que se chamou Garra Vimaranense. Eu gostava de saber, objetivamente, qual é a avaliação que faz da implementação dessa estratégia. E a pergunta número 2 que é fundamental para a acessibilidade a Guimarães, os transportes e mobilidade. O que é que o candidato do Partido Socialista disse ou fez quando o governo do Partido Socialista terminou com o Alfa em Guimarães? Ricardo Costa. Relativamente à questão do plano estratégico e a sua implementação, primeiro fico satisfeito porque esse plano estratégico foi um plano que foi feito com o envolvimento de todos. Houve-se um conjunto de associações, de vimaranenses, personalidades ligadas ao turismo, à cultura, e portanto porque o turismo é economia, e portanto a Garra Vimaranense, e a Garra Vimaranense assume claramente um posicionamento. Era uma identidade. E por isso mesmo é que este posicionamento deu frutos, continua a dar frutos, e se eu estou satisfeito com aquilo que a minha cidade tem, não, porque nós somos seres insatisfeitos, e por isso queremos novas abordagens, novas inovações e novos posicionamentos. À questão do Alfa, deixe-me dizer, eu não vi o senhor em nenhuma Comissão de Economia, há registros disso mesmo. Eu questionei o Sr. Ministro Miguel Pinto Luz, ainda bem que coloca a questão, que assim dá uma oportunidade de explicar, que está lá à casa. Fui eu próprio que coloquei a pergunta ao Sr. Ministro Miguel Pinto Luz, porque é que o Alfa deixou de vir a Guimarães. Sabe qual é que foi a resposta? Não. Eu vou-lhe perguntar. Isso não é sério. Ricardo, Isso não é sério. Porque o Alfa deixou de vir para Guimarães no governo do Partido Socialista. Mas eu posso explicar. Não foi com o Sr. Ministro Miguel Pinto Mas eu sei que não. Foi no seu governo. Mas eu disse isso. Mas eu disse o contrário. Mas era nessa altura que o senhor devia ter questionado. Ricardo Araújo, não é quando muda o governo. Tenha paciência. Está a ver a Magalhães, diferença? eu tenho que me deixar responder. Eu peço desculpa, tenho que me deixar responder. E por isso mesmo tem que haver coerência na política. E coerência na política, eu, enquanto deputado da Assembleia da República, fiz uma questão ao Sr. Ministro Miguel Pinto Luz, porque é que o Alfa não vinha a Guimarães. O que foi respondido é que tinha havido um acidente, não havia material circulante. E como Guimarães era a cidade que tinha menos passageiros, foi retirado o Alfa. Ao que eu lhe respondi, sim, é verdade, mas temos que criar a necessidade. E criar a necessidade é criar a rotina. Mas eu fui o único deputado que incluí a ligação de ferrovia no Plano Ferroviário Nacional, uma petição subscrita por Pedro Nuno Santos e Ricardo Costa. Portanto, o senhor, peço desculpa. E não recebo lições de moral suas. Peço desculpa porque eu estou com os 2 pés em Guimarães. Eu estou com os 2 pés de Guimarães, não estou em Lisboa a gerir Guimarães. Eu estou com o corpo inteiro com os guimaranenses. Estou com o corpo inteiro com os guimaranenses, eu estou em Lisboa. Eu não fui para deputado da Assembleia da República. Não fui para deputado da Assembleia da República. Estou em Guimarães de corpo inteiro. Meus senhores, estamos no Estive na Assembleia da República até maio deste ano e em maio não fui por questão de coerência política e posicionamento e porque estou com o corpo inteiro com os guimaranenses. Muito obrigado. Pedi-lhes a contenção possível. Estamos a chegar ao final do debate. Gil Leitão. 2 perguntas também breves sobre turismo e vai dirigi-las a quem? Irei dirigir ao candidato do PS e também ao candidato da coligação. Neste caso, para si, a pergunta vai: como é que vê a ferrovia, ou como é que via a ferrovia para trazer pessoas para Guimarães, a ligação entre Porto e Braga, e para o PS, como é que vê, neste caso para o Ricardo Costa, peço desculpa, como é que vê terem abandonado de alguns eventos que estavam publicados em cartazes e que depois que foram abandonados eventos anteriores? Ricardo Araújo, num minuto. Rapidamente, eu sou defensor da requalificação, naquilo que for possível, da linha férrea de Guimarães até ao Porto. Acho que foi um erro histórico que Guimarães cometeu lá atrás de não ter a via dupla, que permitiria mais facilmente ter a circulação e a compatibilização dos transportes lentos com os transportes rápidos, mas a verdade é que, para que fique bem claro, Guimarães perdeu o Alfa num governo do Partido Socialista. E nessa altura eu não vi o candidato do Partido Socialista a dizer rigorosamente nada sobre essa matéria. Já falamos sobre isso. Isso é a ligação de Guimarães ao Porto. Não sou defensor hoje, ou melhor, vou dizer, não defendo como prioridade a ligação ferroviária de Guimarães a Braga, porque em política é preciso fazer opções. Isto não significa que eu esteja contra. Temos um minuto a apenas. prioridade Um minuto apenas da ligação a Braga não é a ligação ferroviária. Porque não é possível fazer a ligação ferroviária a Braga, fazer metro de superfície, fazer tudo ao mesmo tempo. Não é possível. Isto é preciso ser dito com clareza. Porque isto é andar a vender ilusões. Clareza, Ricardo Araújo, é um minuto para a resposta.
O Ricardo Costa dizia que não tinha percebido. Peço desculpa, não percebi a pergunta. Rapidamente. A questão está relacionada com alguns eventos que nós tínhamos nos cartazes anteriormente. Foram abandonados. Que foram abandonados. Como é que vê nesse sentido? O que é que acha, na sua opinião, o impacto que isso teve e se foi uma boa opção ou não? Bom, eu acho que isso é um posicionamento de quem está no Executivo e, portanto, eu não posso, obviamente, substituir àqueles que tiveram uma estratégia Na sua diferente. opinião. E, portanto, na minha opinião, obviamente, que nós não podemos planear e programar e comunicar e a seguir andar para trás. Obviamente que isso não é correto, é óbvio, não é? Joaquim Teixeira, 2 questões também, para quem? Breves. Pode falar, Joaquim. Tá. Eu gostaria de estender esta pergunta a todos os candidatos. Não pode. Não pode. Neste caso, vou fazer a pergunta ao Ricardo Costa, porque já foi uma proposta feita pelo Bloco de Esquerda há cerca de 10 30 anos. segundos, 10, 12 já anos, ultrapassou o tempo. É rápido. Sobre a criação de 5 centros culturais nos vários pontos do Conselho, vilas, e gostaria, como nunca foi aceito... Segunda questão, Joaquim Teixeira. Gostaria de saber se há propostas, há projetos para ir com isso avante. Por outro lado, também foi a segunda pergunta, também foi proposto por nós, salvo seja, não se fizeram os centros culturais, tentou-se fazer piscinas. Fez uma e parou. Pergunto eu, a rede de piscinas é para continuar ou paramos por aqui? Ricardo Costa. Muito bem. Bom, essas perguntas até fazem todo sentido. Aquilo que eu tenho defendido ao longo do meu programa é que defendo que nós devemos dividir o Conselho em diferentes policentralidades, de forma a que cada policentralidade tenha as mesmas respostas que a cidade, quem vive próximo de cidade tem. Ou seja, definimos policentralidades na zona das Taipas, de Santo Trocado, de Pavidém, e perceber dessas diferentes policentralidades se têm o mesmo conjunto de serviços que um habitante que vive mais próximo da cidade ou na cidade tem. Resposta concreta. E se porventura não tiverem, eu defendo que se devem construir. Porque o cidadão que vive em Arosa ou Castelões tem que ter a mesma capacidade e oferta de serviços que temos na cidade. Penso que respondi. Manuel Silva, 2 questões também e a quem as vai colocar. Não faz sentido nenhum. Para dar mais tempo a outros candidatos, fazer de uma forma diferente. Não, a liberdade total aos membros do painel para questionarem quem quiser. Eu acho que maior liberdade que esta. Isso não faz sentido. Mas Manuel Silva... E repare, e é isso que vou fazer mesmo, entende? Manuel Silva. Mas não é assim. Mas então estamos à espera. Aqui vou para uma questão ali à Mariana, que falou sobre a taxa turística. Não é preferível nós termos uma taxa turística e reduzirmos no IRS aos trabalhadores? Pergunta feita. Sendo Segunda pergunta. aqui ao Gil, que é um homem que diz que da isenção de impostos, não é isentar no IRS e termos uma taxa turística ao nível da Câmara? Mariana Silva, queres responder? Eu sei que o candidato Manuel Silva não veio para aqui preparado com as questões que foram aqui colocadas e que a própria associação defende. Aqui eu fui clara naquilo que disse. A taxa de dormida é uma coisa, a taxa terrestre que a associação, que foi a pergunta que o António Magalhães nos fez, que a associação propôs, é outra. Eu já expliquei, não vou voltar a explicar. Foi simples aquilo que ele disse. Gil Leitão. Nem percebi. Gil Leitão. Não percebeu, não quis responder. Gil Leitão. Não quis responder. Peço- Esquecem-se dos trabalhadores, Manuel falam, mas Silva, esquecem-se Manuel deles. Silva, vamos ouvir Gil Leitão. Julgo que a pergunta foi porque que eu fui... A carga fiscal, eu digo, qual é o problema de nós cobrarmos a um turista e a Câmara de reduzir no IRS aos trabalhadores? Nós somos contra a taxa turística e foi explicado porquê. Porque é uma forma de conseguirmos incentivar ao consumo do turismo e conseguir trazer turismo para Guimarães e não estar a fazer o trabalho oposto. Ricardo Costa, 2 perguntas de 30 segundos. 2 perguntas muito rápidas. A primeira pergunta é que se o candidato Ricardo Araújo se sente bem pelo facto de, em maio deste ano, ter sido eleito deputado da Assembleia da República para ser candidato à Câmara Municipal de Guimarães. Primeira pergunta. Segunda pergunta é também para lhe perguntar ao candidato Ricardo Araújo se finalmente, ao fim de 36 anos, tem uma estratégia Estávamos à espera para de Guimarães. perguntas Muito sobre obrigado. turismo. Muito bem, mas não tem problema que eu aproveito. Agradeço. Muito bem. Sabe que Muito bem. Ricardo Araújo. o candidato do Partido Socialista 2 minutos, vem mal Ricardo Araújo. preparado para 2, falar sobre Ricardo. turismo e então tem que mudar o tema. Mas eu agradeço a pergunta. Olhe, para lhe dizer o seguinte,
Sinto muito bem, porque eu fui muito claro com os vimaranenses. Eu candidatei-me pela primeira vez a deputado à Assembleia da República em 2024 e, nessa altura, disse claramente aos vimaranenses que seria candidato à Assembleia da República e seria candidato a Presidente de Câmara. E se vencer as eleições conforme espero para Presidente de Câmara, sairei da Assembleia da República. Sabe qual é a diferença? O senhor fez o mesmo em 2024, mas em 2025 teve medo de assumir com seriedade essa opção. Isto assim é clarinho. Segundo lugar, sim, tenho uma estratégia clara para Guimarães que ando a apresentar por todo o Conselho aos vimaranenses. E vou-lhe dizer uma coisa, sabe? É que eu, ao contrário de si, eu não vim para a política só para ir para o poder. Eu, desde os 15 anos ou 16 anos que estou na vida pública, política, e as pessoas conhecem-me. Ao contrário de si, o senhor só veio para a política para ir para o poder. Estamos a afastar-nos daquilo que é o tema deste debate, que é sobre turismo. Agora vamos entrar num minuto final, uma intervenção final que, pela ordem que foi sorteada no início do nosso debate, começa Mariana Silva. Para concluir, para encerrar. Para concluir. Então, hoje o debate foi sobre turismo e apoio a quem quem é o motor desta área, e por isso penso que ficou bem claro que a CDU, tendo lá uma vereadora, poderá continuar a trabalhar neste sentido de evoluirmos todos juntos e envolvendo todos para o futuro de Guimarães e para um turismo sustentável e coeso que permita a todos usufruir daquilo que são os valores da nossa cidade. E nós temos não só que pensar no turista que vem e vai embora e não volta, nós temos que fidelizar os turistas e ter também esta visão de que as pessoas se sintam bem em Guimarães para sentir que podem voltar, e podem voltar com amigos ou com familiares, e podem de alguma forma contribuir para a economia local. Ricardo Araújo. Bom, nós vivemos hoje uma oportunidade de mudança nas próximas eleições autárquicas em Guimarães. Depois de um ciclo de quase 40 anos, 36 anos, quase 4 décadas de governação do Partido Socialista, podemos iniciar um novo ciclo. Ninguém diz que nada foi feito ou que tudo foi mal feito. Não. Mas há problemas estruturantes para resolver e ao nível do turismo também. O candidato do Partido Socialista que se apresenta esteve no Executivo Municipal durante 8 anos. Agora vem dizer que é contra a taxa turística, mas votou a favor da taxa turística. Agora vem dizer que é a favor da Noite Branca, mas o Partido Socialista que acabou com a Noite Branca em Guimarães. Vem com um conjunto de chavões de urbanismo tático, de mass market, de incoming, de outcoming, vem falar de um conjunto de coisas que efetivamente nada dizem. Nós propomos claramente uma estratégia para o turismo que visa atrair mais visitantes a Guimarães e criar condições para haver o desenvolvimento económico que queremos para o nosso concelho. Gil Leitão, intervenção final. De forma e associado ao evento que nós estamos a discutir hoje, relativamente ao turismo, sem dúvida que o turismo é vital para Guimarães e hoje fica visto que não é apenas turismo de uma noite, em que é necessário que todos os hotéis, os restaurantes, o diverso comércio não ganha com isso, e é necessário termos isso em consideração e colocar em prática. Por isso é necessário fazer uma diversificação de todas as ofertas que possamos para que, com certeza, consigamos levar o turismo a todas as freguesias que foram devidamente elencadas em termos de planeamento. É necessário fazer também um turismo equilibrado com o fator da habitação. Falamos sobre a parte da habitação e o esforço que é necessário, que é tido ainda no centro, mas nunca podemos esquecer que o turismo não pode e não consegue sobreviver sem os devidos acessos, por forma que temos que garantir também toda a acessibilidade e mobilidade em Guimarães, por forma a fomentar um turismo confortável para que conseguimos levar o turista a todos os locais. Joaquim Teixeira, declaração final. Bom, ao longo deste debate nós ouvimos várias propostas, fizemos as nossas propostas e no que diz respeito ao turismo, nós sabemos que várias vertentes influenciam a qualidade do turismo. Nós sabemos que os próprios transportes, a diversificação da oferta e, portanto, nós falei hoje aqui e temos no nosso programa várias propostas que vêm ao encontro daquilo que apresentei aqui. Acontece que propostas já antigas do Bloco de Esquerda foram simplesmente ignoradas. E hoje estão a tentar, enfim,
paulatinamente ir atrás da proposta que o Bloco de Esquerda fez. Já foi adquirido um edifício em Pavidem. Nós propunhamos 5 pontos concelhios para fazer auditórios. Nós não somos contra as piscinas, mas, na minha opinião, acho que a cultura, o turismo cultural tem prioridade relativamente às piscinas. Tudo útil, mas há que ter prioridades. O Bloco de Esquerda continuará a pugnar para que haja uma diversificação de lazer, de turismo, Terminou o seu tempo. em todo o território de Guimarães. Manuel Silva, também, intervenção final. Só quero dizer que eu não sou formatado. E aquilo que eu quero dizer aqui, que Guimarães tem que ter essa visão e essa liberdade de criatividade. Se nós tivermos isso, quer ao nível de turismo, quer a qualquer nível, Guimarães estará no topo. E dou os parabéns à Associação Comercial e Hotelaria, acho que é assim que se diz, por essa iniciativa. Associação Vimaranense de Hotelaria. Sim, por essa iniciativa que fizeram, e é assim que tem que se discutir para termos uma visão, um plano de ação para Guimarães no futuro. Só assim que Guimarães consegue vencer. Ricardo Costa. Muito bem. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite à VH e dar-lhes parabéns de novo por esta grande iniciativa e dizer que hoje ficou claramente demonstrado quem tem visão de território, quem tem visão do mundo, quem tem mundo de evidência para aquilo que quer para o seu território. Propostas concretas ao longo deste debate que nós tivemos. E aquilo que importa ter em conta é que nós temos que ser claros, não podemos cair-nos indiferenciados, temos que ter posicionamento. Não podemos estar à segunda, quarta e sexta com o Partido Socialista na Câmara, como é o candidato do PST, à terça, quinta e sábado está contra o PS e ao domingo, como é o único dia que tem para descansar, não pensa no seu território. Por isso, fui claro sobre aquilo que pretendo para o meu território. Estou satisfeito com o trabalho do Partido Socialista, mas obviamente que não fizemos tudo bem e temos de ter a capacidade e a humildade para dizer que não fizemos tudo bem e vamos voltar a acrescentar valor àquilo que já temos valor. Muito obrigado. E assim chegamos ao final deste debate. Aqui, ao longo de 2 horas, procuramos refletir sobre o turismo que temos, mas, sobretudo, o turismo que queremos para Guimarães, com o contributo dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Guimarães. A Associação de Vimaranense de Hotelaria convidou todos os partidos como candidatos, responderam os 6 que aqui estiveram presentes. A todos dizemos o nosso muito obrigado, reafirmando aquilo que foi a nossa proposta inicial. A Associação Vimaranense de Hotelaria não pretende substituir-se aos órgãos de comunicação local, mas num debate sectorial como este sobre o turismo, entendia que tem um papel a desempenhar, que é a sua obrigação também estar presente. Agradecemos a todos que nos seguiram, a todos que aqui estiveram presentes. Permita-me um agradecimento final à AMVJ pelo apoio técnico que deu a esta transmissão. Boa tarde.